A história começa com um jogador extremo chamado Alan, que acabou de concluir um jogo que levou 3 anos de esforço para terminar. Mas em vez de se sentir realizado, ele fica decepcionado porque tudo foi um desapontamento. Embora tenha investido tanto tempo e esforço, o jogo nunca realmente desafiou ele. E o que Alan realmente quer é algo que o empurre ao limite. Um jogo tão difícil que levaria uma década apenas para vencê-lo. Ele está ansioso por um verdadeiro teste, não algo que possa ser forçado com paciência suficiente. Com isso em mente, ele pula direto na busca pelo próximo grande desafio e é então que ele encontra um título misterioso que promete nunca acabar. Normalmente, um jogo instalando-se sem permissão seria um grande sinal vermelho, mas ele já estava completamente viciado e não se importou em desistir. Em vez disso, ele mergulha diretamente nas configurações para ajustar a dificuldade. Ajustando a experiência para ser o mais punidora possível, ele aumenta a dificuldade até o modo infernal e escolhe a classe de invocador não testada apenas para tornar as coisas ainda mais caóticas. Sem ler nada, ele aceita todos os termos e condições. Infelizmente para ele, uma das cláusulas menciona transportá-lo para outro mundo, e antes que ele possa processar isso, Alan acorda como um bebê recém-nascido no meio do campo. Um ano inteiro passa e a vida de um bebê acaba sendo muito melhor do que Alan esperava. Ele não precisa trabalhar, se preocupar com dinheiro ou lidar com responsabilidades. E além disso, o leite é incrivelmente delicioso, e ele tem pais carinhosos e amorosos que cuidam dele. Seu pai se chama Rodan e sua mãe é Darija, e parecem uma verdadeira família feliz. Ainda assim, colocar o jogo no modo infernal faz com que ele se sinta como uma situação típica de família trágica esperando acontecer. Uma noite depois de ser colocado na cama, Alan levanta seus pequenos braços e começa a murmurar todas as frases de comando que conhece, desesperadamente tentando abrir uma tela de status. Apesar de ser um invocador, ele não tem ideia de como a invocação funciona. Antes de desistir e adormecer, ele decide tentar mais uma vez, e dessa vez algo realmente aparece. Infelizmente, isso o assusta tanto que ele começa a gritar, fazendo seus pais correrem para o quarto assim que ouvem. Sem escolha, ele esconde o livro por enquanto. Depois de verificar ele e certificar-se de que está tudo bem, seus pais saem do quarto. Assim que eles saem, Alan puxa o livro de volta. Alívio o envolve quando finalmente consegue ver suas estatísticas após um ano de tentativas, e elas parecem estar no lugar para um invocador de 1 ano. Todas suas habilidades de invocação estão presas no nível mais baixo, mas o livro explica que melhorarão à medida que ele as usar. Então Alan decide testar imediatamente, e pelo que pode ver, ele está limitado a invocar insetos e animais de rango H, o que soa ridiculamente fraco, então ele não espera nada impressionante. Naquele momento, o livro repentinamente vira para a seção de mensagens e Alan percebe que recebeu uma carta do Deus da criação do mundo. O Deus se desculpa por ter demorado tanto para terminar o livro de status de Alan, explicando que a classe de invocador ainda estava sendo desenvolvida e acabou levando 1 ano para a aprovação. Ela não se importa com a desculpa, mas ouvir que a classe de invocador foi apressada o excita. Se foi lançada em uma pressa, então definitivamente há bugs para ele explorar. Excitado, ele decide testar imediatamente. Quer começar invocando um inseto, mas rapidamente se depara com um problema quando percebe que não sabe como ativar sua habilidade de invocação. Normalmente, ele só precisaria verificar um subreddit ou assistir a um tutorial rápido, mas aqui não há internet, então ele está preso tentando descobrir sozinho. Depois de pensar por alguns minutos, Alan finalmente descobre que precisa criar uma carta de habilidade de inseto primeiro. Ele dá uma chance e funciona sem problemas. Agora ele está pronto para invocar seu inseto, mas antes que possa fazer nada, sua mãe entra para verificar ele novamente. Sem outra escolha, Alan rapidamente finge que está dormindo novamente. No dia seguinte, depois que seus pais se ocupam com seu trabalho diário, Alan abre seu grimoiro e finalmente invoca um grilo. A sala é invadida por uma luz brilhante e, inicialmente, ele fica completamente hipnotizado pela beleza. Esse sentimento dura cerca de 1 segundo, até que um gigantesco grilo voe direto em seu rosto e ele fica completamente assustado. Após se acalmar, ele percebe que esse é o grilo que invocou, então tenta dar ordens. Infelizmente, mesmo sendo um invocador, ele ainda tem o cérebro de um grilo e não entende uma palavra que diz. Mas de qualquer forma, Alan descobre que invocar o grilo aumenta suas estatísticas de agilidade e resistência, o que o deixa feliz. Infelizmente, sua excitação chama a atenção de sua mãe, e quando ela vê o gigantesco grilo no chão, ela o esmaga imediatamente, deixando Alan devastado. Nas próximas semanas, Alan continua experimentando sua invocação de insetos, mas eventualmente se cansa e decide passar para a invocação de animais. Nessa vez, ele invoca um rato e, como antes, o livro lança diretamente em seu rosto, mas dessa vez ele estava preparado, então não o assusta tanto. O rato também vem com seus próprios bônus de estatísticas, mas ainda não é muito inteligente, então conversar com ele é impossível.
Dito isto, uma de suas habilidades é chamada de correr, e sempre que ele ordena que use essa habilidade, ele faz isso toda vez. Mas mesmo assim, a habilidade em si é bastante inútil, então Alan rapidamente percebe que se quiser invocar criaturas mais fortes e úteis, precisará nivelar suas habilidades de invocação primeiro. Seu Grimório revela que ele pode armazenar até 10 cartões de invocação de uma vez, e melhor ainda, os bônus de estatísticas de cada invocação se somam. Então, se ele carregar 10 cartões de ratos, isso dá um aumento de mais 10 em ataque e HP. Isso já o coloca bem além de uma criança comum, mas para realmente quebrar o sistema e ficar completamente poderoso, ele vai precisar nivelar rápido. Normalmente isso não seria tão doloroso, mas Alan escolheu o modo infernal porque pensou que a dificuldade extra seria divertida. Agora ganhar experiência leva 100 vezes mais tempo do que o normal, o que significa que ele está oficialmente preso em um inferno de grind. Mais tarde naquele dia, Rodden retorna para casa ensanguentado, mas felizmente nenhum do sangue é seu. Ele apenas ajudou os homens do vilarejo a derrotar um porco gigante. Os olhos de Alan brilham de curiosidade, então Rodden oferece levá-lo para ver. Sem hesitar, Alan monta nos ombros de seu pai e eles partem para as terras de caça. Para Alan, é a primeira vez que ele consegue ver o mundo além de sua casa, e ele está completamente absorvido pela nova paisagem. Mas a viagem leva mais tempo do que ele esperava, e eventualmente ele adormece nos braços de Rodden. Quando eles finalmente chegam ao corpo do porco, Rodden gentilmente o acorda. Alan piscou algumas vezes, então ficou paralisado. Esse porco é enorme, ele não consegue sequer imaginar como seu pai conseguiu ajudar a matar algo tão grande. Não muito depois, os vizinhos notam Rodden retornando e explodem em aplausos, aclamando-o como o herói do dia. Alan se vira para perguntar se o grande porco realmente é tão forte, e Dirta explica que é classificado como um monstro de rango C. Normalmente leva cerca de 20 caçadores para derrotá-lo, então sim, eles são uma grande coisa. Essa informação pequena fica com Alan porque agora ele tem um bom padrão para medir a força dos monstros. Mas antes de sequer sonhar em invocar algo nesse nível, ele sabe uma coisa com certeza. Ele precisa se concentrar e começar a grindar XP como louco. Depois de 10 meses inteiros de grind, Alan finalmente atinge o nível 2 como invocador. E junto veio um bom upgrade, suas estatísticas receberam um aumento geral. E mais importante, ele desbloqueou a habilidade de invocar e fusão de monstros de rango G. Embora seja hype, há um porém. A fusão custa uma boa quantidade de MP, então Alan devora seu jantar para reabastecer sua mana e corre de volta para seu quarto, apenas para ser surpreendido novamente. Seu Grimório o informa claramente que seu máximo de MP ainda não é alto o suficiente para tentar uma fusão. Então de volta ao grind, avançando para quando Alan completa 3 anos e finalmente consegue seu nível de MP alto o suficiente para tentar sua nova habilidade. Ele abre a sessão de fusão e consegue criar seu primeiro monstro G, um pássaro, que ele nomeia orgulhosamente de Chappie. Chappie tem a habilidade principal de imitar voz, que permite que ele copie perfeitamente qualquer voz que ouve, perfeito para armadilhas ou confusão com inimigos. Alan também adiciona uma rã e um morcego ao seu time, e a rã é bastante inútil porque tudo o que faz é pular e brilhar como uma distração viva. Mas o morcego é muito mais útil porque pode fazer um buraco enorme no chão em segundos. Comparado aos monstros H, esses novos são muito mais úteis, e pela primeira vez, Alan realmente se sente jogando um jogo em vez de apenas grindando em modo bebê infernal. Ainda assim, ele não está perto de ser forte o suficiente para enfrentar ameaças reais. Por volta dessa época, a filha de Gerda, Krina, aparece para passar algum tempo. Sua versão de diversão envolve lutas, e infelizmente para Alan, ela é absurdamente forte. Mesmo maximizando todos os seus buffs de invocação para ter uma chance, ela ainda o derrota facilmente como se fosse nada, o que significa que a menina está em outro nível. Ao final do dia, Alan e Krina voltam para casa, e há uma surpresa esperando por ele. Darigia está grávida novamente. Parece que enquanto Alan estava grindando níveis, Rodin e Darigia estavam ocupados elevando a família. Com Darigia agora incapaz de fazer trabalho pesado, Alan oferece ajuda na colheita. Afinal, com seus buffs de invocação, suas estatísticas físicas estão praticamente iguais às de um adulto agora. Mas seus pais imediatamente rejeitam isso. Eles dizem que ele deve se concentrar em pequenas tarefas e aproveitar de ser criança por enquanto. Rodden lembra que responsabilidades reais virão em breve, então ele deve aproveitar a paz enquanto durar. Alan se sente um pouco decepcionado ao ser informado que não pode ajudar na colheita, mas então ele percebe. O trabalho na fazenda é brutalmente árduo. Nenhum pai sensato esperaria que seu filho de 3 anos estivesse lá fazendo trabalho pesado. Entendendo isso, ele recua e deixa isso passar. Rodden está aliviado em ver seu filho sendo maduro sobre isso. E as coisas se acalmam até que Daridia menciona algo estranho que notou. Ela diz que viu Alan no quintal mais cedo, atirando pedras em uma árvore. Curioso, ela pergunta o que ele estava fazendo. Alan desvia, afirmando que era treino de autodefesa caso um monstro aparecesse, mas na verdade ele estava realizando um experimento, testando se podia desbloquear habilidades fora da invocação, apenas repetindo ações básicas, mas infelizmente essa tentativa não deu em nada.
Rodden, no entanto, ainda está impressionado com a dedicação de Alan e diz que está ansioso pela cerimônia de avaliação. Alan nunca ouviu falar disso antes, então ele pergunta o que é. Rodden explica que quando um filho completa 5 anos, eles passam por uma avaliação para revelar quaisquer talentos ou habilidades ocultos que possam ter. E se Alan tiver um poderoso, ele pode ter uma chance de viver uma vida rica e bem-sucedida. Com o inverno chegando, Alan continua experimentando e decide testar a durabilidade de seus monstros invocando um grilo na neve. Para sua surpresa, ele sobrevive lá por um dia inteiro, o que considera um sucesso. Mas esse pequeno sucesso rapidamente se transforma em uma catástrofe quando Kraina aparece novamente, ansiosa por uma nova luta. Como sempre, Alan é derrotado, mas enquanto está lutando contra ela, ele totalmente esquece de seu grilo. É então que as coisas tomam um rumo. O grilo, ainda ativo, acaba subindo na perna de Thrisia, assustando o diabo dela. Ela tropeça e cai, o suficiente por si só, mas especialmente perigoso, porque ela está grávida. Raiden corre para ajudar, e embora Therese diga que está bem, é claro que o tropeço acionou o parto. Sejam ou não prontos, o bebê está vindo agora. Rodin rapidamente diz a Kraina que vai buscar sua mãe, e quando ela chega, ela ajuda Therese através de uma entrega rápida. À luz do sol, a família dá as boas-vindas ao novo bebê menino no mundo. Todos estão cheios de alegria, menos Alan, que se sente conflituoso. Ele ainda não entende por que um jogo o reencarnou neste mundo em primeiro lugar. Mas quando pensa em sua vida antiga no Japão, ele percebe que não havia muito esperando por ele lá. Esta nova vida, inesperada como é, lhe deu algo muito mais importante. Isso é porque ele resolveu continuar avançando não apenas por si mesmo, mas para proteger a única família real que já teve. Ao redor do outono, Alan sabe que sua cerimônia de avaliação está chegando, então ele pergunta a seu pai o que é realmente como. Seu pai explica que toda criança tem que passar por isso uma vez que completa 5 anos. E se Alan tiver um talento raro ou de alto nível, ele pode ter uma chance de seguir o caminho Elite. Dito isto, não será fácil, a competição é bem forte este ano. Uma série de crianças estão completando 5 anos ao mesmo tempo, incluindo Kraina. Todos fazem seu caminho para a área dos cidadãos comuns onde a cerimônia está sendo realizada. Mas à medida que se aproximam da igreja, Alan começa a notar algo estranho. Enquanto outros crianças parecem super polidos e vestidos, ele está quase em roupas rasgadas. Agora que presta atenção, ele percebe que foi vestido assim desde o nascimento. Se isso for algum indicativo, sua família deve estar seriamente no fundo da escala social. Ainda assim, isso não o incomoda muito. Quando eles chegam à igreja, todos se reúnem fora dela. Vários padres saem e Alan ouve pessoas na multidão zombando de algumas famílias mais pobres. Os padres não toleram isso. Eles cortam a conversa rapidamente, lembrando a todos que bênçãos divinas não discriminam. Até mesmo um filho de um agricultor pobre poderia ser dado um talento lendário. Com isso, eles conduzem a multidão para dentro para a cerimônia real. Quando Alan entra, ele nota 3 estátuas altas perto do altar. Devem representar os deuses adorados neste mundo. Um deles é Elmia, a deusa da criação. Na verdade, Elmia é a mesma que enviou aquele pedido de desculpas sobre o atraso no desenvolvimento da classe de invocador. A primeira avaliação é Palomas, o filho do chefe do vilarejo. Ele é instruído a colocar a mão na esfera reluzente para revelar suas estatísticas. Palomas obedece, e alguns momentos depois, a parede de pedra ilumina, exibindo sua classe como comerciante. Seu pai parece satisfeito com o resultado, mas Alan, por outro lado, estava um pouco esperando algo mais dramático. É basicamente a mesma função que seu grimoiro, exceto que esta versão usa notas de alfabeto em vez de números. O processo continua enquanto algumas crianças recebem talentos impressionantes, enquanto outras não recebem nada de notável. Horas se passam e agora apenas 2 restam, Alan e Kraina. É a vez de Kraina, e ela praticamente corre para a esfera com entusiasmo. O momento que ela toca nela, a coisa toda explode em uma luz branca cegante. Seu pai pânico por um segundo, pensando que talvez algo tenha ido errado, mas os padres estão congelados de choque. Na verdade, a leitura é válida, e Kraina acaba de desbloquear a classe de Senhor de Espadas, uma das mais poderosas classes disponíveis. Seu pai está radiante, mas Kraina parece não entender o tamanho do feito. Alan não está surpreso com a notícia porque ele tem sido derrotado por Kraina por anos, então isso faz sentido. Mas agora é sua vez, e o padre o instrui a subir ao altar. Quando ele coloca a mão na bola de cristal, nada acontece no início, mas então há um flash repentino de luz, e a coisa toda o arremessa para trás. Rodden corre para garantir que Alan esteja bem, então se vira para o padre e pergunta qual talento seu filho obteve, já que a leitura não é exatamente sua forte. Com base na reação do cristal, ele espera algo incrível. Mas em vez disso, o padre diz que Alan tem 0 talento. Alan está chocado, não pode ser certo, ele sabe com certeza que tem uma habilidade. Mas quando ele olha para o quadro, ele confirma isso. Toda estatística está bloqueada no nível E. Ele está convencido de que toda essa bagunça é culpa de Elmia por ter botado tudo errado na classe de invocador. Antes que ele possa entrar em pânico, Rodden o abraça por trás,
tentando amenizar o golpe. Ele não quer que Alan se sinta destruído por não ter um talento. Eles voltam para casa juntos, e apesar do que aconteceu, ninguém trata ele diferente. Alan realmente aprecia como sua família o apoia, mas internamente ele sabe que toda essa falta de talento é besteira. Seu Grimório ainda funciona normalmente, então ele supõe que os níveis I têm mais a ver com o fato de ele estar jogando no modo infernal. Todas as outras crianças são da mesma idade e provavelmente foram avaliadas com base em seu potencial de nivelamento. Mas no caso de Alan, já que leva literalmente 100 vezes mais XP para ganhar um nível, faz sentido que suas estatísticas estejam presas no fundo, mesmo que sua verdadeira força seja muito maior do que o quadro mostra. A maioria das pessoas perderia a cabeça com algo assim, mas Alan não é um noob casual jogando por diversão. Ele vive para o grind brutal. Ainda assim, ele não consegue esquecer o sentimento de que algo está seriamente errado com a classe de invocador, especialmente porque viu algum código de erro suspeito aparecer no final de sua avaliação. Ele já está planejando apresentar uma avalanche de reclamações para a equipe de desenvolvimento. No dia seguinte, Alan acompanha sua família para visitar a casa de Kraina, mas no caminho ele começa a notar algo estranho. Seu pai tem estado estranho. Chegando à casa de Kraina, todos estão de bom humor celebrando sua promoção para Senhor de Espadas. Mas Rodan ainda parece estar mastigando um limão. Jirada nega categoricamente se juntar à festa, até Rodan parar de ser chato. No início, Alan pensa que talvez seu pai esteja apenas chateado por Kraina ter algo especial, mas isso não é como ele. Rodan não é tão petulante, então o que está o consumindo deve ser algo mais profundo. Os dois continuam discutindo por mais 1 minuto até que Gerda finalmente solta que Rodan mencionou cortar os laços entre suas famílias antes de sentarem-se. Rodan se mantém firme em sua declaração, explicando que agora que Crane é uma senhora de espadas, ela tem um caminho praticamente garantido de saída desta pequena cidade. Se as coisas derem certo, ela pode até mesmo subir à nobreza. E se isso acontecer, manter-se conectado a uma família pobre como a de Rodan poderia apenas puxá-la para baixo. Gerda rebate, gritando que ele não se importa com status ou qualquer coisa do tipo. Mas Rodan continua empurrando, dizendo que está apenas fazendo o que é melhor para Kraina. O argumento aquece novamente, mas suas esposas eventualmente interrompem e os separam antes que piorasse. Alan está um pouco surpreso com como todos parecem tão calmos sobre a discussão, então ele silenciosamente pergunta à esposa de Gerta se isso acontece frequentemente. Ela apenas ri e diz que sim, acontecia muito, mas eles sempre se reconciliavam depois. Descobre-se que os 4 foram próximos desde a infância, nascidos e criados na mesma aldeia. Há cerca de 10 anos atrás, quando começou a circular a notícia sobre construir uma nova colônia, eles todos se juntaram e ajudaram a estabelecer as bases. Gerda e Rodin se ligaram muito durante esse período. Lembrando tudo isso, eles percebem que essa discussão é realmente estúpida. Logo depois, recebem uma mensagem de que a Noite Ordem tomou interesse em Kraina e que estão a caminho. Alan supõe que a notícia sobre ela ser uma senhora espada espalhou-se como fogo na palha. É ótimo, claro, pois ela finalmente está recebendo o reconhecimento que merece. Mas Gerda ainda parece um pouco desconfortável porque ela é muito jovem para se inscrever para cavaleiro. Então, de repente, um dos garotos da cerimônia de avaliação, aquele com um bom talento, decide fazer um comentário. Ele se aproxima de Alan e diz que ele não pertence ali, chamando-o de rejeitado sem talento, mas Alan não se importa. Ele ainda tem seus poderes de invocador, então a opinião desse fracasso não significa nada. Mas Kraina não aceita isso. Ninguém pode falar besteira sobre seu melhor amigo. Ela se levanta e diz ao Punks para parar, quase cortando seu dedo antes que Gerda rapidamente interrompa e a arraste embora. Logo depois, o chefe do vilarejo anuncia que a Ordem de Cavaleiros chegou. Todo mundo fica animado porque aqui ninguém vê verdadeiros cavaleiros de perto. O chefe então chama Gerda e Kraina para conhecerem o capitão de cavalaria. Kraina está praticamente tremendo de excitação porque sempre sonhou em ser uma cavaleira, então conhecer o capitão pessoalmente é como o desejo mais importante dela. Alan começa a se perguntar se os cavaleiros planejam levar Kraina de volta à capital para treinamento. Mas antes que o capitão possa dizer algo, Dita salta e diz que não pode permitir isso porque ela ainda é apenas uma criança. O capitão deixa isso passar, dizendo que a idade não importa. Se ela realmente for uma senhora espada, então ela deve ser capaz de lidar com o treinamento. Não há problema, a menos que, claro, eles tenham inventado tudo e mentiram sobre ela ser uma senhora espada apenas para enganar a Ordem de Cavaleiros. Jirada nega rapidamente, jurando que está falando a verdade, mas já é tarde demais. O capitão já decidiu e ordena que seu vice-capitão teste Kraina em um duelo, aqui mesmo, agora mesmo. E sem hesitar nem por um segundo, o homem concorda. Gerda então implora ao capitão para reconsiderar. Ele não quer colocar a vida da filha em risco por causa de algum teste, mas o capitão deixa claro que se Kraina recusar a luta, isso será considerado prova de que ela é uma fraude. E se for o caso, não só ela, mas toda a sua família será executada. Um dos cavaleiros então entrega uma espada a ela. Qualquer garoto normal de 5 anos estaria tremendo de medo agora, mas não Kraina. No momento em que ela percebe que vai usar uma arma real, aceita o duelo sem hesitar.
A multidão se dispersa e o duelo começa. Libran avança para enfrentá-la, e Kraina não perde tempo e avança em plena velocidade. E com apenas uma olhada, ela está brandindo uma espada 2 vezes maior do que ela como se fosse papel. E ela está conseguindo manter-se a par de Libran, forçando-o a ficar alerta, mas ele ainda está lidando com ela sem muita dificuldade. O Capitão da Noite observa com um olhar frio, claramente não impressionado com o que viu até agora. Mas então Kraina bloqueia um ataque de Libran limpos e se prepara para contra-atacar. Antes que ela possa atacar, Librand empurra seu pé nela e a envia voando pela rua, colidindo diretamente em uma parede. Geridor perde o controle. Assim que vê sua filha sendo arremessada, ele tenta correr para ajudar, mas os cavaleiros o derrubam e o prendem no chão. Alan e Roden tentam ajudar, mas também são empurrados para baixo. Alan não acredita no que viu. Isso não está certo. Independentemente de Kraina ser uma senhora espada ou não, ela ainda é uma criança, e o cara que está lutando com ela é um cavaleiro adulto com anos de experiência de batalha. Mas então algo muda. Kraina começa a se levantar e a atmosfera ao seu redor muda. Há uma pressão pesada e perigosa emanando dela, e ela não diz nada, apenas permanece ali, irradiando pura ameaça. Sem perder tempo, Kraina avança novamente com outra investida total, como um míssil de calor. Desta vez, Libran não tem chance. Ela absolutamente esmaga ele, quebrando sua espada ao meio e quase cortando sua cabeça. Kraina parece um pouco decepcionada que o combate terminou tão rápido, mas ela claramente gostou. Ela agradece casualmente a Libran pelo aquecimento e caminha embora, deixando o pobre cara com apenas a dura realidade de ter sido derrotado por uma criança de 5 anos. Gerda suspira fundo, aliviada que sua filha saiu ilesa e começa a elogiá-la por como bem ela lutou. Mas antes que ele possa processar o que aconteceu, o Capitão da Noite entra e Gerda imediatamente se coloca em guarda, não querendo que aquele homem esteja perto de sua filha. Nesta vez, o capitão abandona a arrogância e admite que Kraina realmente é uma senhora espada. Até mesmo pede desculpas por ter forçado-a a lutar. Ele diz que quer ter uma conversa formal sobre seu futuro, mas Gerda imediatamente o interrompe. O capitão então oferece que pode trazer alguém para a reunião se isso ajudar. E após um momento de hesitação, Gerda concorda apenas porque isso o faz sentir um pouco mais seguro. Todos vão para a casa do chefe para almoço, onde Xenoph faz uma justificativa pelo truque que fez anteriormente. Ele explica que foi ordenado pelo barão para verificar se havia uma verdadeira senhora espada neste vilarejo, e após o que viu, não há como negar. Xenoph então menciona como 3 anos atrás, um suposto santo espada apareceu na casa de um conde. Mas isso imediatamente levanta bandeiras vermelhas para Alan, porque no sistema do jogo, santos espadas só nascem de origens comuns, não sangue nobre, então esse deve ter sido um completo fraude. Acaba que esse falso acabou servindo à família real, mas não conseguiu viver à altura da expectativa. Uma vez que eles reavaliaram, perceberam que ele era apenas um simples cavaleiro fingindo seu nível. E após vários nobres serem pegos fingindo suas posições, o reino implementou uma política zero tolerância sobre relatórios falsos de talento. Dito isto, Xenoph genuinamente se desculpa novamente por ter colocado Krina através de tal tormento. Ele assegura a Gerda que ninguém está tentando tirá-la dele. Em vez disso, eles querem que ela fique em casa e continue treinando como sempre. E se ela escolher, quando ela completar 12 anos, ela terá a opção de entrar na Academia de Cavaleiros. Após 2 anos de esforço contínuo, Alan finalmente desbloqueia o 3º nível de seu Grimório, e ele está absolutamente empolgado. Com esta nova atualização, suas habilidades de invocação aumentam drasticamente, então ele pode agora potencializar seus criaturas ainda mais, e comandar até 30 criaturas de Rank F simultaneamente. Seu jogo de acumulação de buffs só subiu de nível, então ele está ansioso para testar, mas jantar já está pronto, então ele retorna para dentro. Quanto à sua família, as coisas em casa estão mudando rapidamente. Seu irmão mais novo acabou de completar 2 anos e sua mãe está esperando novamente, então outro filho estará se juntando à família em breve. Enquanto seus pais discutem nomes para o bebê, Alan recebe uma mensagem divina de Elmia, a deusa da criação, e acaba soltando o nome sem pensar. Seus pais imediatamente assumem que ele está sugerindo que eles nomeiem o bebê após uma deusa, o que é totalmente proibido neste mundo. Alan não pode explicar a razão real, então rapidamente muda o assunto e menciona como as cicatrizes antigas de Roden parecem ter desaparecido completamente. Roden casualmente diz que é porque ele passou por uma prova divina mais cedo naquele dia, enquanto lutava contra um javali selvagem. Alan nunca ouviu falar disso antes, então pergunta detalhes. E Roden explica que às vezes, após uma batalha difícil, seu corpo se sente totalmente renovado e suas feridas curam instantaneamente. Alan supõe que deve ser o que acontece quando alguém evolui neste mundo. Roden é um guerreiro de verdade, então faz sentido se ele evoluir muito. Por outro lado, Alan tem um Grimoiro de nível 3, mas seu corpo ainda está preso no nível 1, desde que ainda não lutou contra nenhum monstro. Se ele quiser se tornar mais forte, ele precisa entrar em combate real. É mais fácil dito do que feito. Ele não está autorizado a sair do vilarejo sem permissão. A única maneira real de contornar essa regra é participar de uma expedição de caça. Mas assim que ele menciona isso, seu pai o interrompe imediatamente.
Ele não quer deixar Alan correr riscos. Mais tarde naquela noite, quando todo mundo está dormindo, Alan abre seu Grimório para verificar a mensagem de Elmia. Ele já tem uma boa ideia do que é sobre. Ele enviou uma reclamação fervorosa após aquela cerimônia de avaliação. Na verdade, Elmia se desculpa por ter causado um bug que fez ele parecer sem talento durante o teste. Agora está resolvido, então na próxima vez que for avaliado, sua classe de invocador deve aparecer corretamente. A deusa também explica que seus atributos mostram como E-Rank porque ele escolheu o modo infernal, mas na verdade ele é muito mais forte do que isso. Para resolver isso, eles adicionaram uma seção especial de atributos apenas para ele. Alan passa o tempo verificando sua folha de atributos atualizada e fica surpreso ao descobrir que é muito melhor do que esperava. Ele está equipado com várias A e S rank, exatamente como Krina obteve. Então ele se sente como se todas essas horas de grind finalmente estivessem rendendo. Satisfeito com os resultados, ele move para a parte divertida, testando suas novas habilidades. Primeiro é aquele skill aprimorado. Ele puxa uma carta de grilo, ativa a habilidade e assiste enquanto o boost de atributo entra em ação. O boost claramente potencializa o grilo em si, mas Alan rapidamente nota que não aumenta os boosts de atributos que recebe através da invocação. Ainda curioso, ele decide chamar a criatura apenas para ver as mudanças em tempo real, e assim que ela aparece, emite uma leve luz por alguns segundos. Definitivamente parece aprimorado, mas além disso, não parece haver muitas outras diferenças. Antes que ele possa investigar mais profundamente, sua mãe entra para verificar nele, e assim que ela vê o grilo, ela fica assustada e o esmaga sem hesitar. No dia seguinte, Rodin se prepara para uma expedição de caça, e enquanto ele está fora, Elan escala o quintal para brincar mais com seu Grimório. Ele tem estado tentando cada combinação de cartas que pode pensar, esperando desbloquear uma nova invocação. Já gastou a maior parte de suas cartas viáveis, e este último combo parece ser sua última chance. Felizmente, a fusão funciona desta vez e ele obtém uma nova carta, mas está rotulada como grama, então ele não tem certeza de quanto útil isso será. De qualquer forma, parece vir com um boost de MP, o que significa que pode ajudá-lo a aumentar o número de invocações que pode usar em um dia. Curioso, Alan invoca a carta de grama, e para sua confusão completa, uma criatura de maçã surge. Ela não é construída para combate algum, mas tem uma habilidade estranha chamada Aroma. Então Alan pede para ela mostrar, e a maçã afunda no solo como uma semente, então brota um pequeno talo, e de fato, o talo emite um perfume doce e agradável. Enquanto ele tenta entender o que fazer com isso, sua mãe aparece novamente para verificar nele. Alan pula e tenta fazer a maçã esconder, mas ela não responde, então sua mãe acaba vendo o talo. Mas felizmente, ela apenas assume que é uma planta comum e caminha embora sem mais pensamentos. Ainda assim, Alan sabe que isso precisará de muito mais testes antes que ele descubra o que realmente é capaz de fazer. Mais tarde naquele dia, Alan está de volta, treinando com Kraina como sempre. Mas mesmo com todos os seus novos boosts de nível, ele ainda não consegue dar um golpe firme. Sua força está em outro nível. Kraina nota algo, no entanto, Alan ficou muito mais forte. Isso o pega de surpresa, então ele verifica seus atributos e descobre que sua mestria com espadas já atingiu nível 3, tudo graças às sessões de treinamento regulares, e ele está empolgado com algum progresso real. Então ele se lembra que recentemente obteve uma invocação de cachorro com um ataque de mordida, e ele está ansioso para tentar. Mas usá-lo contra Krina não seria justo, então ele espera. Depois do treino, Alan passa a tarde inteira jogando pedras em uma árvore no quintal, esperando acender alguma nova habilidade ou despertar. Até agora é um total fracasso, e ele começa a se sentir como se estivesse apenas perdendo seu tempo. Ele não tem muito tempo para treinar fora deste também, já que tem estado ocupado cuidando de seu irmãozinho. Mesh, que tem estado acompanhando, eventualmente reclama que está cansado dessa rotina de jogar pedras. Alan se desculpa e promete fazer algo diferente em breve, mas ele apenas quer terminar algumas mais jogadas. Enquanto Alan alinha suas últimas jogadas, Mesh nota algo estranho perto da casa. Uma série de mudas crescendo onde definitivamente não haviam ontem. Na verdade, é o resultado de Alan ter invocado repetidamente suas invocações de maçã para ganhar boost de MP, e funcionou. Devido ao acúmulo do boost, o tempo de recuperação de sua MP agora é de 5 horas em vez de 6, o que significa que pode aumentar sua saída de mana em mais de 15% todos os dias. Não é nada impressionante, mas é progresso. À medida que a noite cai, todos se reúnem para jantar como sempre, mas Rodin ainda não voltou da caça. Isso é estranho, especialmente porque o grupo não planejava ir muito fundo na floresta hoje. Darija tenta manter a calma, mantendo uma expressão corajosa, mas essa calma é quebrada quando os caçadores retornam em pânico, carregando o corpo inconsciente de Rodin. Uma olhada é tudo o que leva para ver que ele está em grave condição. Ele pegou um fangote de javali direto no abdômen, mas eles conseguiram carbonizar a ferida no caminho de volta, e ele está apenas sobrevivendo. A única razão pela qual ainda respira é a ervilha medicinal que lhe deram durante a viagem de volta. Eles estão apenas chocados ao ouvir que são caras, e ela não tem ideia de como conseguiram uma. Jirta explica que depois que o Capitão da Noite se desculpou por como trataram eles, ofereceu uma bolsa de moedas de ouro para compensar.
Eles usaram esse ouro para comprar a ervilha, mas ainda não foi suficiente para curá-lo completamente. Os tensionamentos aumentam conforme os outros caçadores começam a gritar, culpando os comuns por toda essa catástrofe. Mas então todos os gritos acordam Smash, que explode em lágrimas, então Alan rapidamente o agarra e o leva de volta para a cama. Os outros caçadores decidem sair, deixando a família sozinha para processar tudo em paz. Quando as coisas finalmente se acalmam, Alan silenciosamente pergunta o que realmente aconteceu e se é verdade que um comum é a razão por tudo isso. Gerda explica que alguns dias antes, ele e Rodan foram chamados pelo chefe do vilarejo, que lhes disse que comuns iriam participar da próxima caçada. O carne de javali é extremamente valiosa, então a maior parte vai direto para o barão, mas o resto é dividido entre os caçadores. Às vezes é trocado por outros suprimentos, mas a menos que você esteja lá caçando, conseguir carne decente de javali é difícil. Mesmo assim, nenhum comum havia participado de uma caçada antes, e com bom motivo. É perigoso como o inferno, então as pessoas se machucam, e algumas até morrem a cada ano. Então, naturalmente, eles sempre mantiveram distância. Mas desde que o nome de Rodan começou a se espalhar como uma fogueira, como um caçador lendário, alguns dos comuns pensaram que se acompanhassem, ele faria todo o trabalho pesado enquanto eles desfrutavam dos prêmios. Então eles foram ao chefe e pediram para serem incluídos nas futuras caçadas. Rodan e Gerda estavam contra isso, mas como veio do chefe, eles não tinham escolha senão concordar. E como eles temiam, tudo foi para o inferno rapidamente. Durante a prática, os comuns quase não se esforçaram, e quando a caçada real começou, assim que eles encararam um javali real, eles entraram em pânico, largaram suas armas e fugiram. Sua covardia quebrou toda a formação, e pior ainda, um deles tropeçou enquanto corria direto no caminho do javali. Rodan instintivamente correu para protegê-lo e pegou um tornoço no abdômen por isso. O resto do grupo conseguiu matar o javali eventualmente, mas o dano estava feito. Gerda promete trazer a parte de Rodan da carne amanhã, mas além disso, não há muito mais que ela possa oferecer. Alan apenas fica sentado, se sentindo completamente impotente. Todas essas semanas, ele estava focado em fortalecer a si mesmo, e nunca uma vez pensou em ajudar as pessoas que realmente precisavam dele. No dia seguinte, Rodan finalmente recupera a consciência e todos estão aliviados que ele sobreviveu. Mas mesmo com Rodan acordado, Alan não consegue se livrar do peso que o pressiona. Até agora ele tem tratado isso como algum tipo de RPG, mas para todos aqui, é vida, é real e é duro. E sobreviver a cada dia leva tudo o que eles têm, então pelo menos ele pode usar o poder que tem sido dado para aliviar um pouco de sua carga, mesmo que seja um pouco. Não muito depois, Dita aparece novamente, trazendo a parte de Rodan da carne como prometido. Ele está feliz em ver Rodan vivo, mas é claro pelo olhar no rosto dele que a lesão realmente causou danos. Então Rodan não poderá caçar novamente, pelo menos não há tempo de ajudar a preparar para o inverno. Dita oferece compartilhar de sua reserva pessoal para ajudar a sustentar a família de Rodan enquanto ele se recupera. Rodan realmente aprecia a oferta, mas antes que qualquer coisa mais possa ser dito, Alan fala repentinamente. Ele diz a todos que quer assumir o lugar do pai. Sua voz é firme, sua expressão determinada, e é claro para todos na sala que ele quer isso, então ninguém argumenta. Mais tarde naquele dia, Alan começa a trabalhar. Ele vai até a fonte do vilarejo e começa a carregar água para casa. Os homens próximos avisam que ele deve tomar cuidado porque carregar tanto água não é algo que um garoto deveria fazer, mas Alan trata isso como se fosse nada. Até agora, ele tem mantido os efeitos dos seus boosts de atributos sob sigilo, mas com toda a atenção em Krina como a herói emergente do vilarejo, é provavelmente ok para ele se destacar um pouco. Uma vez que a água está cuidada, ele se junta a Gerda nos campos para colher batatas. Gerda mostra a ele como retirar as batatas corretamente, esperando que Alan tropece. Em vez disso, Alan puxa-as do solo uma mãoada como se fosse brincadeira, e em poucos minutos ele preenche 3 cestas cheias. Mas quando descobre que mais da metade delas será tomada pelo barão como imposto, ele percebe como injusto realmente é esse sistema. Começa a pensar em outras formas de obter mais comida para sua família, até que o chefe do vilarejo aparece de repente. O chefe está lá para pessoalmente se desculpar com Rodan. Ele sabe que a lesão aconteceu pelo menos em parte devido aos seus próprios ordens. Ele quer fazer as pazes e também trouxe a pessoa responsável pelo incidente para se desculpar. 欧萨尔显而易见的不是个坏人，只是个亮皇室错犯了错误的人，所以他全权承担责任。Rodan 告诉他不生气，但敦促他下次要多想一想。那人点点头，承诺不会再让类似的事情发生。稍后 ，Alan 回到开阔的田野里，脑子里有了一个计划。他清理出一大片空地，并开始召唤一群小青蛙。每只青蛙都是用7条新技能，应该会引诱出野鸭之类的动物。没什么危险的，但相反 ，Alan 吸引来了一只怪物鸟。在一瞬间，他考虑逃跑，因为他显然比他预期的要强大得多。但他想到他的家人，他们需要的食物，失去的帮助，决定冒险一试。你评价所有叠加的属性增益，他认为自己可能有一线升级。他冲进去，
在鸟意识到之前给了他后脑勺一击。紧接着，他召唤了一群狗来围攻他。狗们对这只鸟造成了相当大的伤害，从各个方向撕咬和抓挠。但很快，这只生物恢复过来，开始一个个撕碎它们。随着每个召唤舞蹈下 Alan 的增益效果开始消退，使他越来越脆弱。E quando o último cachorro for embora, o monstro se voltará para Alan, que de repente se vê em sérias dificuldades, cara a cara com um inimigo furioso, sem backup algum. Como uma última jogada desesperada, ele chama 2 lexicóforos e eles se agarram instantaneamente a Alba Huron, sugando seu sangue com eficiência implacável. O monstro começa a vacilar, dando a Alan uma pequena abertura para pensar em sua próxima jogada. Ele ainda não está no máximo porque já perdeu algumas invocações e está faltando alguns buffs importantes, mas ele mantém a calma. Ele tem um plano claro para terminar isso com um golpe decisivo e limpo. Alan chama seus lobos de volta à ação e ordena que ambos eles e os lexicóforos ataquem ao mesmo tempo. Enquanto eles avançam, Alan avança junto com eles, lançando-se à frente e acertando um golpe brutal preciso na cabeça da Alba Huron. O impacto é forte o suficiente para derrubar a besta e garantir que ela não se levante novamente. Um momento depois, seu livro de feitiços brilha com uma mensagem dizendo que ele derrotou com sucesso a Alba Huron e ganhou 100 XP. Vendo essa notificação o empolga, ele não pode evitar comemorar por um segundo, animado com o fato de que o plano deu certo. Uma vez que esse impulso passa, Alan traz a Alba Huron de volta para sua família, e ambos estão realmente surpresos. Eles nunca imaginaram que alguém que consideravam totalmente fraco pudesse solo uma besta perigosa como aquela. Girada entra e oferece ajuda para sangrar a Alba Huron corretamente. Uma vez que o corpo está amarrado, ele dá a Alan uma explicação completa sobre como cortar e preparar a carne corretamente. Ele aponta quais partes são comestíveis, quais não são, e explica o método correto para separar as partes boas. Girada também menciona que monstros carregam pedras mágicas dentro deles, e por lei, qualquer pedra encontrada em monstros classificados D ou superior está sujeita a impostos. Mas Gerda não parece muito preocupado com isso. Ele pensa que, afinal de contas, pobres camponeses como eles não teriam muito uso para uma pedra mágica. Mesmo assim, ele está convencido de que podem negociar um melhor acordo com o chefe, especialmente uma vez que explicam que foi Alan quem realmente fez a caça dessa vez, já que Rodan estava muito ferido para ir pessoalmente. No dia seguinte pela manhã, eles vão até a sala do chefe, seguindo seu plano de usar a lesão de Rodan como vantagem. No início, o chefe recusa, dizendo que eles deveriam apenas receber a parte menor, mas Gerda e Alan insistem, lembrando-o da condição séria de Rodan e de como um garoto como Alan teve que arriscar sua vida apenas para trazer comida de volta. Finalmente, o chefe cede e concorda em dar-lhes a parte maior, exatamente como eles esperavam. Ele diz que eles podem manter todos os ossos e ele só tomará as asas e as pedras mágicas para si. Ainda assim, Alan decide empurrar um pouco mais e pergunta ao chefe se eles poderiam continuar fazendo o mesmo tipo de acordo no futuro. Garrett intervém para apoiá-lo, fazendo tudo o que pode para persuadir o chefe. Depois de pensar sobre isso por um momento, o chefe finalmente dá a eles o sinal verde e concorda em deixá-los continuar sob as mesmas condições. 3 dias depois, Alan sai novamente e usa a mesma estratégia para enfrentar 2 Alba Heriruns. Com a ajuda de seus lexicóforos, seus lobos e sua espada de madeira confiável, Alan consegue derrubar ambas as bestas em tempo recorde. Desde aquele primeiro sucesso, ele tem saído a cada 3 dias, mas essa é a primeira vez que retorna sem perder nenhuma invocação, e ele está realmente animado com como bem isso foi. Em sintonia com o horário, seu livro de feitiços brilha e confirma a vitória. 2 Alba Hurons caídas e 200 XP ganhos. Melhor ainda, ele lhe diz que agora ele está oficialmente nivelado e chegou ao nível 2. Alan explode de excitação e imediatamente abre a janela de estatísticas. Claro, todos seus pontos de vida e mana foram completamente restaurados graças ao nível, mas olhando mais de perto, ele nota algo estranho. Seu aumento de estatísticas é apenas cerca de 60% do que deveria ser. Ele não se preocupa muito com isso. Talvez seja apenas porque ele acabou de atingir o nível 2 e o aumento ainda não entrou em efeito pleno. De qualquer forma, ele ainda está empolgado. Todo o esforço finalmente está rendendo. Quanto mais pensa nisso, mais começa a acreditar que isso pode ser o teste dos deuses que Rodan mencionou anteriormente. E sinceramente, essa ideia o deixa incrível, mas ele sabe que mais cedo ou mais tarde terá que contar a verdade para sua família sobre como tem estado derrotando essas Alba Hurons com tanta facilidade. Após isso, Alan retorna para casa, e Rodan fica surpreso ao ver que ele trouxe 2 Alba Hurons de uma só vez. Depois disso, Alan encontra Krina para treinar espadas, mas mesmo no meio do treino, sua mente continua vagando, pensando em quando e como vai derrotar mais Alba Hurons. Como é a temporada de migração e há muitas delas por perto, ele pensa que se permanecer consistente, pode atingir o nível 3 eliminando cerca de 20.
Esse pensamento é interrompido quando Kraina o bate com um soco firme na cabeça, claramente encerrando o combate a seu favor. Allen então admite derrota, e Kraina casualmente o desvia enquanto caminha embora. À noite, Allen decide que é hora de finalmente contar a seus pais sobre como tem estado derrotando essas Alba Herons com tanta facilidade. Mas ele sabe que não pode simplesmente dizer que encontrou um jogo online porque seus pais provavelmente pensariam que perdeu a sanidade. Então, em vez disso, ele cria uma história mais convincente. Ele conta a eles que quando tinha apenas 1 ano, recebeu uma oráculo de Elmia, a deusa da criação. Alan explica que uma oráculo é basicamente uma bênção divina que torna alguém mais inteligente e mais forte do que a maioria das pessoas. Além disso, significa que será testado com provas que empurram além do que até mesmo 100 homens normais poderiam suportar. Ouviu isso, Rodan imediatamente percebe o que está acontecendo. Ele já tinha suspeitado porque notou que a cicatriz no rosto de Alan havia desaparecido completamente naquele manhã. Só isso já o disse que Alan já passou por um dos testes dos deuses. Mas a Regia ainda está tentando entender tudo, especialmente porque os resultados de avaliação do ano passado disseram que ele não tinha nenhum talento. É quando Alan adiciona outra camada à história. Ele afirma que recebeu uma segunda oráculo de Lord Elmit apenas alguns meses atrás. Ele explica que seus resultados de avaliação saíram baixos porque o processo não podia contar como lentamente suas provas estavam desenvolvendo. Além disso, ele diz que o sistema não reconheceu seu talento na época porque era muito novo para ser avaliado adequadamente. Roden fica impressionado porque isso significa que Alan realmente tem um talento. Quando ele pergunta qual é esse talento, Alan diz que não sabe. A oráculo não lhe deu a resposta completa, ele sente dor em mentir sobre isso, mas sabe que não pode contar a verdade. Revelar que ele é um invocador que pode controlar monstros assustaria as pessoas, e não há maneira de dizer nada sobre ter sido renascido. No final, Darija puxa Alan em um abraço, chamando-o de corajoso e incrível, especialmente para alguém tão jovem de estar carregando tudo isso nas costas. Rodan então pergunta o que Alan quer fazer agora, e Alan diz que por enquanto ele apenas quer provar que merece completando todas as provas. Rodan está orgulhoso dessa resposta, mas também lembra Alan que não deve ter medo de recorrer a outros quando as coisas ficarem difíceis. Alan agradece-os por serem tão compreensivos e por apoiá-lo em tudo. Rodan termina dizendo que provavelmente é melhor manter tudo isso em segredo por enquanto. Se as pessoas erradas começarem a pensar que ele é um profeta falso, as coisas podem ficar feias rapidamente. Mas a única pessoa que eles deixarão saber a verdade é Dida, pois ele nunca para de ripar Kraina como uma futura Lorde de Espadas. Rodan pensa que é finalmente sua vez de se gabar de como seu próprio filho é incrível. Quando o inverno chega, Alan pega um dos Alba Hurons armazenados e começa a despedaçá-lo peça por peça. Uma vez que isso está pronto, ele vai à cidade com Gerda para trocar a carne por suprimentos. Gerda já ouviu a grande notícia de que Alan está sendo escolhido e testado por Lord Elmia, e sinceramente, ele não está nem um pouco surpreso. Ele sempre teve uma intuição de que havia algo diferente nesse menino. Enquanto viajam juntos, os dois conversam durante o caminho. Em certo ponto, Alan traz o tema da diferença entre camponeses e servos. Gerda explica que isso basicamente vem do status e da tributação. Os servos vivem sob um sistema inteiramente diferente, onde cada adulto tem que pagar 3 moedas de ouro por ano, e cada criança custa 1. Alan escuta atentamente e então pergunta o que seria necessário para um servo subir e se tornar um camponês. Gerda lhe diz que seria necessário um tributo de 10 moedas de ouro por membro da família. Ele também menciona que há murmúrios sobre um determinado barão ocasionalmente conceder status de camponês como recompensa, mas são apenas rumores e ninguém sabe se são verdadeiros. Ao ouvir tudo isso, Alan faz as contas rapidamente. Com sua mãe esperando outro bebê, isso faria sua família de 5 membros, significando que precisariam de 50 moedas de ouro para ganhar seu caminho fora de Serctum. Alan passa o resto do dia fazendo negócios com Gerda e lentamente começa a ter uma boa noção de como funciona o sistema de troca. Quando Alan retorna para trocar sozinho, ele adota uma abordagem mais metódica. Ele cuidadosamente registra o valor de mercado de cada item que vê, anotando tudo para usar essa informação mais tarde. Finalmente, ele entra em uma loja de ervas medicinais e pergunta ao comerciante se há algum tipo de remédio que possa restaurar o mana. O comerciante responde imediatamente que não, que itens desses são muito caros para a loja manter em estoque. Ainda assim, Alan leva seu tempo e examina as prateleiras cheias de ervas e medicamentos. Reconhecendo que documentar todos eles à mão levaria séculos, ele concentra-se profundamente, e apenas com sua mente, seu livro de feitiços responde, absorvendo detalhes de todas as ervas na loja, sem ele precisar tocar em nada. Seguindo isso, Alan pergunta ao comerciante se ele tem algum flor de Muller em estoque. Mas o comerciante imediatamente muda de expressão, e fica visivelmente irritado ao mencionar esse nome. Ele explica que a última vez que alguém pediu uma, ficou toda confusa. Parece que Gerda entrou na loja, exigindo uma flor de Muller porque um amigo dele estava seriamente doente. Ele nem pagou o preço integral à frente, apenas prometeu resolver o restante mais tarde. O comerciante nunca recebeu o restante do pagamento, e para piorar, aquela flor era a última em estoque, o que o enfurece.
Ao ouvir tudo isso, Alan rapidamente se conecta. Gerda deve ter corrido naquele dia para comprar a ervagem que acabou salvando a vida de Roden após a noite em que ele foi atacado. Se o comerciante tivesse recusado, Alan talvez não tivesse um pai agora. Querendo mostrar sua gratidão, Alan entrega alguns pedaços de carne de Albayron como presente de agradecimento e sincero agradece ao comerciante por sua bondade. Então, ele silenciosamente sai da loja. Enquanto caminha pela cidade, Alan se depara com algumas exibições de armas quando de repente bate de frente com um rosto familiar. O mesmo menino do exame de avaliação com o talento de machado, Dogger, e ao lado dele está o filho do chefe, Palmus. Alan sabe que Dogger é apenas problema, então tenta ignorar e se desvencilhar, mas Dogger não aceita isso, ele bate em Alan na cabeça e imediatamente exige que ele se torne seu subordinado. Alan responde calmamente tirando sua espada de madeira e apontando diretamente para ele. Dogger se encolhe, reclamando que não tem uma arma. Alan deixa escapar um de seus ombros e diz que está bem com um combate justo. Dogger pode pegar qualquer arma que quiser e Alan ficará esperando. Dogger corre embora e retorna logo depois com uma espada, então avança direto em Alan, mas Alan desvia com facilidade, desviando cada golpe. As investidas de Dogger são pesadas, o que faz sentido para alguém com talento de machado, mas mesmo com todo aquele músculo, ele não tem nada contra Kraina. Alan decide terminar rápido. Ele desarma Dogger e ganha limpo. Sem dizer muita coisa, Alan vira e caminha embora como se fosse nada, o que apenas faz Dogger se ferver ainda mais. Mais tarde naquela noite, Alan retorna para casa e vê Rodan desembrulhando suas bandagens, parece que ele finalmente se curou, e está pronto para voltar para a natureza selvagem. Darija, porém, não está tão entusiasmada e avisa para ele não se esforçar demais e correr o risco de se machucar novamente. No dia seguinte, na casa de Krina, Dogger aparece novamente, dessa vez buscando uma revanche. Mas ele é destruído, e não apenas uma vez, mas várias vezes. Ainda assim, seu orgulho não permite que ele pare, então ele continua exigindo mais lutas, independentemente de quantas vezes ele perde. Ao mesmo tempo, seu irmão mais novo, Mesh, já começou a treinar espadas com Krana, o que faz Alan ficar animado para ver como Mesh se sairá durante seu exame de avaliação em 2 dias. Não muito depois, o novo bebê nasce e a família decide chamá-la de Meola. Mais tarde, Rodan retorna de uma caçada com Gerda e traz uma notícia inesperada. Parece que o chefe os chamou para toda a família. O chefe diz que o barão agora quer que eles aumentem suas entregas de javalis de 10 para 15. Para fazer isso acontecer, ele quer que os camponeses sejam permitidos participar da caçada novamente esse ano. Drudy imediatamente pensa que essa exigência é loucura, especialmente após o que aconteceu com Roden durante a última caçada. Roden admite que estava pronto para recusar até descobrir que não era uma solicitação, era uma ordem direta do barão, e se eles não entregarem 15 javalis até o inverno, o Império vai trazer novos servos de outras regiões. Alan percebe as implicações imediatamente. Mais servos significam menos terra para dividir, e isso colocaria em risco os não caçadores de perderem seus lotes. Drudy interrompe e diz que isso não é nem a pior parte. Parece que o barão espera que eles tragam 20 javalis até o final do próximo ano. Roden figura que a única maneira de fazer isso acontecer é aumentar a frequência da caçada em vez de seguir o horário usual de uma vez a cada 10 dias. É quando Alan fala que eles devem seguir a ordem do barão. Drudy rapidamente repreende ele por cortar uma conversa adulta, mas Roden o interrompe e permite que Alan continue. Alan explica que, dado que é uma ordem direta do barão, recusar não é uma opção, e mesmo se os camponeses acabarem sendo inúteis, eles terão que encontrar uma maneira de torná-los úteis. Alan diz que, com base em sua experiência com jogos, transformar personagens sobrecarregados em algo valioso é algo que ele faz bem. Ele diz pra eles confiarem nele e deixá-lo lidar com isso. Depois de tudo, ele foi abençoado com a sabedoria de Elmia, e se alguém pode criar uma estratégia funcional, é ele. No dia seguinte pela manhã, Alan e Rodan se juntam a um grupo de camponeses que irão participar da caçada de javalis. Quando eles veem Alan, a maioria deles fica surpresa em ver um tão jovem garoto acompanhando. Rodan rapidamente explica que todos irão seguir seu método de caça, e Alan está apenas lá para observar e aprender experiência. Alan assegura educadamente a todos que ele não será um peso e se curva para mostrar sua gratidão por ser permitido acompanhar. Mesmo que parte dele deseje poder ser mais envolvido, ele sabe que a prioridade real é ajudar a treinar os novatos. Sua atenção está em dar aos novatos experiência suficiente de campo para que eles possam ajudar nas próximas caçadas, porque ele não quer que ninguém se machuque gravemente, como aconteceu com seu pai durante o incidente de javalis do ano passado. Um dos homens se aproxima discretamente de Rodan e se desculpa pelo ferimento que causou no ano anterior. Rodan sorri e desvia dizendo para ele não se preocupar. Em vez disso, ele lembra ao grupo que devem focar na caçada de hoje e deixar o passado para trás. Com isso, a porta da floresta ranger e o time começa sua aproximação. Ao entrarem na mata, Alan de repente percebe que é a primeira vez em 7 anos desde que se tornou surfista que ele está passando fora do vilarejo. É um passo pequeno, mas significativo, então talvez seja o início de um caminho que leva à libertação de sua família deste modo de vida.
O que o entusiasma mais, no entanto, é a ideia de avistar as famosas Montanhas Brancas. Há uma velha lenda de que um dragão mítico branco vive nas proximidades dessas alturas, e Alan sempre sonhou em vê-lo, mesmo de longe. Não muito depois, a caçada começa. Todos se dividem em posições enquanto um javali selvagem cai no arbusto. Exatamente como planejado, a equipe de Atrair entra para guiar a besta na direção certa. A equipe de tanque segue, mantendo o javali em posição e impedindo que ele ataque ou se solte. Então, uma vez que ele está cercado, a equipe de ataque entra para finalizar a tarefa. Alan observa tudo com foco aguçado, percebendo que é a mesma formação e abordagem que seu pai e os veteranos têm usado por mais de uma década. A coordenação, o timing, é um sistema bem engraxado, e vendo isso de perto, ele percebe como realmente é inteligente e eficaz. Após o javali ser finalmente derrubado, o grupo de camponeses não pode evitar sentir uma onda de orgulho. Para eles, realizar uma caçada bem sucedida como essa é como passar um teste divino, é prova de seu crescimento e trabalho em equipe. Alan pensa que, dado que o javali foi classificado como um monstro de nível C, provavelmente ganharam uma quantidade substancial de pontos de experiência. Curioso, ele abre seu livro de feitiços para verificar suas próprias estatísticas. Mas para sua decepção, ele descobre que não ganhou nenhum ponto. Pensando nisso, ele percebe que faz sentido. Ele não lutou, apenas observou tudo de camarote. Mesmo assim, ele se sente satisfeito em ver os outros nivelarem e começar a se sentir mais confiantes. Uma vez que as coisas se acalmam, Alan inicia uma conversa casual com alguns dos moradores. O tema muda para a carne de monstro, e eles começam a compartilhar histórias sobre as criaturas mais saborosas que já desmembraram. Um dos homens, claramente um fã de cozinha de monstros, oferece a Alan ajudar a desmembrar qualquer besta que ele trouxesse. Alan anota e rapidamente decide aceitar essa oferta. Ele leva o homem até sua pilha de Albaeron e pergunta se ele pode lidar com o desmembramento. Claro, o cara não planejava trabalhar de graça, então Alan apresenta uma proposta. Por cada Alba Heron que o homem processar, Alan lhe dará 2 pacotes completos de carne como pagamento. A oferta é generosa, e o homem aceita imediatamente sem hesitar. Alan tem uma razão clara para essa disposição. Ele ainda está tentando economizar 50 moedas de ouro para comprar sua família fora do status de servo. Se ele contratasse um cortador profissional, isso custaria uma fortuna. Mas com essa troca, ele consegue o trabalho feito sem desperdiçar suas moedas preciosas. Em seguida, a caçada retoma. Desta vez, eles mudam de estratégia e decidem se dividir em unidades menores em vez de permanecerem juntos. O novo setup permite que eles cobrem mais terreno e capturarem 2 vezes mais javalis em metade do tempo. Mesmo assim, algo continua incomodando Alan. Ele ainda não entende por que o barão está empurrando tanto para colher mais javalis este ano do que nunca antes. Mas ordens são ordens, e quando o barão fala, ninguém realmente tem liberdade para questioná-lo. De repente, um javali ataca direto em sua direção. Gut não perde um segundo e salta em ação, acertando o monstro com um golpe devastador que o derruba imediatamente. Ele então grita para os novatos, incentivando-os a entrar e finalizarem a tarefa. De repente, um dos javalis se lança direto neles. Gut não perde tempo e pula na ação, acertando o monstro com um golpe devastador que o derruba imediatamente. Então, ele grita para os recém-chegados, empurrando-os a entrarem e terminarem a missão. Eles fazem exatamente isso, e mais uma vez estão cheios de orgulho por mais uma caçada bem-sucedida. Na última vez, Alan não viu nenhuma mudança nos seus dados, mas desta vez é uma história completamente diferente. Ele verifica seu painel de status e é atingido por uma onda de alegria porque seus dados subiram, e ele oficialmente chegou ao nível 3. Depois de pensar um pouco, ele descobre como aconteceu. O truque foi simples, mas funcionou. Enquanto um de seus criaturas chamadas aparecesse fisicamente em contato com o inimigo antes de morrer, o sistema contaria ele como parte da luta. Perto do momento em que o javali caiu, Alan chamou Denka e o javali acabou pisando nele, fazendo contato. Esse pequeno momento foi suficiente para Alan ganhar experiência, embora isso tenha custado caro. Denka foi morto no processo, e enquanto a alma de Denka se elevava, Alan faz um silencioso pedido de desculpas, mas internamente sabe que valeu a pena. Depois de 3 meses, Alan e Crane são convidados para a casa do chefe para celebrar o novo ano. Após a visita, eles voltam para sua própria casa para aproveitar o feriado. A mesa está cheia de comida e Jedha e sua esposa aparecem para se juntar à festa. Todos se servem, rindo e aproveitando o clima acolhedor. Durante o jantar, Jedha casualmente pergunta a Alan se o chefe disse algo sobre eles. Alan assente e explica que o chefe fez questão de agradecer pessoalmente pelo seu trabalho árduo. Rodden esperava que eles facilmente atingissem o objetivo de trazer 20 javalis para o ano, como planejara. Alan adiciona que o chefe estava tão satisfeito com como as coisas estavam indo que lhe deu uma garrafa de licor como recompensa. Alan sabe muito bem quanto Rodden e Gerda amam seus drinks, e como bagunçam quando o álcool entra em ação. Então ele pensa em uma ideia astuta para usá-lo como vantagem. Ele propõe um desafio.
Se ele vencer, ele poderá oficialmente participar da próxima caçada, com uma arma na mão, lutando como um dos times. Mas se Rodan e Gerda vencerem, a garrafa é toda deles. Assim que Alan apresenta as regras, eles percebem que já caíram em sua armadilha. Mas é tarde demais para recuar agora. Seu desejo pelo licor é mais forte que sua cautela, então concordam em seguir em frente. Eles perguntam qual tipo de competição ele tem em mente. Alan, mantendo uma expressão calma, diz que quer resolver isso com um duelo de força. Ambos, Rodan e Gerda, ficam surpresos que Alan sugerisse algo assim. Para eles parece óbvio que homens adultos como ele seriam muito mais fortes do que um garoto da idade dele. Ainda assim, com aquela garrafa em jogo, decidem tentar. Mas eles não percebem que Alan veio preparado. Ele tem guardado algumas cartas que aumentam a força apenas para um momento como esse. Com elas em jogo, ele tem certeza de que pode se medir até mesmo com homens adultos como Rodan e Gerda. Gerda dá o primeiro passo, confiante de que isso será resolvido em segundos. No início, ele nem mesmo leva Alan a sério, mas quando eles se agarram e o duelo começa, os olhos de Gerda se arregalam ao perceber que Alan tem muito mais força do que esperava. O garoto mantém-se firme, recusando-se a dar um centímetro. Gerda luta de volta com força, lutando contra a pressão, mas Alan se encaixa e eventualmente bate a mão para ganhar a rodada. Impressionado, Alan faz uma nota mental. O stat de força de Dita provavelmente está entre 150 e 200. Então é a vez de Rodan, e desde o início, Alan pode ver que isso não será tão fácil. A força de Rodan parece estar em uma liga inteiramente diferente. Mesmo com todos os seus buffs, Alan luta para acompanhar, mas Rodan nem sequer vacila, e ele lentamente, mas certamente, força a mão de Alan para baixo e vence. Seguindo sua palavra, Alan entrega a garrafa. Rodan e Dita aceitam com grandes sorrisos, e não muito depois, todos compartilham bebidas e riem juntos. Mesmo que Alan não tenha ganho o direito de participar da próxima caçada, a partida não foi totalmente perdida. Ele ganhou algo igualmente valioso, uma melhor compreensão de onde está. Agora ele sabe que o poder de Gerda provavelmente está em torno de nível D, enquanto Rodan está mais próximo de nível C. Rodan então diz que a menos que ele consiga vencê-lo em um desafio de força, não há forma de ele permitir que Alan participe das caçadas de javali, mas ao invés de se desanimar, Alan toma isso como motivação. Ele fica mais animado do que nunca para treinar mais e provar a si mesmo. Não muito depois, Alan nota algo novo. Seu nível de Summoner subiu novamente. Curioso para ver o que mudou, ele rapidamente puxa seu grimoiro e o abre. Ao folhear as páginas do seu grimoiro, Alan fica impressionado com o número de novas habilidades que se desbloquearam. Mas uma habilidade em particular chama sua atenção, a habilidade de visualizar cartões de nível I a qualquer momento. Alan imediatamente percebe o quão incrivelmente valiosa essa habilidade é. Com acesso constante a esses cartões, ele tem certeza de que sua força subirá mais rápido do que nunca. De fato, ele já está pensando em enfrentar Rodan novamente, e dessa vez, ele pode ter uma chance de vencer. Mas enquanto continua escaneando as páginas, algo incomum chama sua atenção. Uma nova página apareceu, uma que definitivamente não estava lá antes. Ele folheia e encontra o que parece ser uma ranhura vazia gravada diretamente na papelaria. Depois de alguns testes rápidos, ele descobre. É uma habilidade de armazenamento. Ele pode colocar itens no grimoiro desde que cabam dentro do espaço. Estranhamente, o interior estende-se muito mais do que parece, tornando o bolso muito mais útil do que sugere seu tamanho. O que realmente deixa Alan surpreso é que magia de armazenamento é considerada uma habilidade do nível divino, ultra rara e extremamente poderosa. Então por que alguém como ele teria acesso a ela agora? O tempo não parece aleatório. É como se alguém ou algo quisesse que ele recebesse isso neste exato momento. No dia seguinte, Alan sai para testar sua nova habilidade de Summoning de nível E. Ele puxa uma pedra mágica e ativa a habilidade. A primeira criatura que ele chama é um inseto. Um belo borboleta radiante com asas brilhantes que brilham na luz. Ela é inofensiva, mas sua aura mágica é inconfundível. Curioso, ele chama novamente. Nessa vez, um tigre de garras de sabre materializa. Alan recua instintivamente ao ver isso. Com suas enormes garras e corpo poderoso, o monstro parece terrível. Mas após observá-lo por um tempo, Alan percebe que é completamente manso e não representa uma ameaça. Lentamente, ele se acostuma com sua presença e decide nomeá-lo Tama. Oficialmente bem-vindo o tigre como novo membro de sua crescente equipe. Depois disso, Alan tenta fusivar dois de seus chamados juntos, mas rapidamente encontra um problema. Cada fusão consome uma pedra mágica e essa descoberta muda tudo. Se ele quiser continuar evoluindo seus chamados e avançando sua força, precisará de um estoque constante de pedras mágicas. E a única maneira que conhece de obtê-las é matando javalis cornudos. À noite, Alan levanta o problema das pedras mágicas com seu pai. À sua decepção, Rodan quebra a má notícia de que javalis cornudos não aparecerão por algum tempo. Um fosso defensivo foi enterrado recentemente ao redor do vilarejo, cortando os caminhos habituais dos monstros. Isso significa que a fonte fácil de pedras mágicas de Alan foi completamente esgotada. Irritado, ele passa a noite pensando em outras opções. No dia seguinte, enquanto Kraina está treinando e dando outro castigo a Dogura, Alan vai falar com Palomas.
Ele pergunta se ele sabe algo sobre pedras mágicas. Palomas, bem informado sobre essas coisas, explica que as pedras de nível D e C geralmente são encontradas na capital real e têm um bom valor. As pedras de nível E, por outro lado, são praticamente sem valor e às vezes simplesmente ficam espalhadas. Para provar seu ponto, Palomas pega uma delas do chão e a lança para Alan antes de caminhar embora. Essa simples ação acende uma chama em Alan. Se as pedras de nível I são tão fáceis de encontrar, então ele não precisa de monstros, pode coletá-las por conta própria. Com a ajuda dos moradores, Alan começa a coletar. Ao longo do tempo, ele constrói uma boa reserva de pedras mágicas de nível E. Usando-as, ele chama cada criatura de nível I disponível para ele. Ao terminar a última chamada, um javali selvagem repentinamente surge das florestas, avançando direto em direção a ele. Mas seu chamado animal entra em ação, reagindo instantaneamente e derrotando-o em um único golpe. Alan mal tem tempo para comemorar antes que outro javali apareça e novamente um de seus chamados intercepte e neutralize a ameaça sem ele precisar fazer nada. Então ele piscou e toda a cena desapareceu, era tudo uma visão. Ele fecha os olhos novamente, mergulhando em reflexão. 7 anos longos como servo, sem mentor, sem manual, apenas tentativa, erro e esforço incansável. Tudo o que aprendeu, ele descobriu por conta própria, e agora começa a fazer sentido. Cada tipo de chamado tem seu próprio propósito. Os insetos são ideais para debuffs, os tipos de grama fornecem cura. Os tipos de pedra especializam-se em defesa, os tipos de pássaro excelentes em escuta, os tipos de besta lidam com combate direto, juntos formam uma equipe completa, tudo o que um grupo tradicional precisa, tudo controlado por uma pessoa. É a essência do poder verdadeiro de um chamador, e agora ele finalmente entende por que foi concedida a habilidade de armazenamento. Não foi aleatório, está lá para que ele possa carregar a enorme quantidade de pedras mágicas que sua tropa exigirá. E com o suficiente de criaturas à disposição, Alan realmente acredita que um chamador poderia um dia superar até mesmo o poder do Senhor dos Demônios. Algum tempo depois, Gerda, Alan e Rodan participam de uma reunião inicial com o chefe Debody. Durante a discussão, o chefe diz que o barão desenvolveu um interesse aguçado nos seus recentes sucessos com as caçadas de javali, e por isso pretende visitar pessoalmente para observar as caçadas. A expressão de Gerda se aperta ao ouvir isso, pois é justamente o mesmo barão que impôs aquela cota absurda de javalis e agora planeja assistir tudo como se fosse algum grande espetáculo montado para seu entretenimento. Por outro lado, Rodan não parece preocupado com a visita do barão. Em vez disso, parece confuso sobre por que Alan foi convocado para participar da reunião no primeiro lugar. O chefe esclarece que, pois o barão virá, ele quer que Alan sirva como seu guia. Alan será responsável por mostrar ao barão ao redor do vilarejo, mantê-lo envolvido, detalhando como as caçadas são organizadas e executadas. Jilta não pode ver por que Alan deveria carregar essa carga, e questiona por que o chefe não simplesmente designa seu próprio filho Palomas para lidar com isso. O chefe responde que Palomas não é o candidato ideal para tal dever. Ele foi informado que foi a astúcia de Alan que alimentou o recente triunfo nas caçadas de javali, e por isso, considera Alan perfeitamente adequado para o papel. Ele então se dirige diretamente a Alan e pergunta se ele está pronto para aceitar. Alan pausa para refletir, entende que ganhar o favor pessoal do barão significa pouco para ele. O que realmente o motiva é libertar sua família da servidão. Se continuar caçando javalis de maneira tradicional, levaria uma década inteira para acumular o mérito necessário para elevá-los à condição de comuns. Mas também lembra que títulos e status podem às vezes ser concedidos diretamente pelo barão como forma de recompensa. Portanto, mantendo-se naquela oportunidade tênue, mas real, Alan concorda em assumir o cargo de guia do barão. Vários dias depois, Baron Granvelle chega ao assentamento acompanhado pela sua filha, Cecil. Eles são conduzidos por Xenoth e naquela noite o chefe os recebe com hospitalidade sincera, e em breve todos entram para jantar juntos. Após uma breve troca de cumprimentos, Granvelle levanta o assunto das caçadas de javali. Ele oferece suas desculpas ao chefe pelo pedido abrupto e exigente de tantos javalis. Admite que é ciente da dura quota, mas foi compelido a aplicá-la porque a ordem veio diretamente do rei. O chefe responde que compreende as circunstâncias e não guarda mágoa sobre o assunto. Ao começo da refeição, todos comentam sobre como os pratos são saborosos. Cecil, em particular, mostra genuína curiosidade e pergunta qual tipo de carne estão degustando. Alan responde educadamente que é carne de Alberon de uma captura fresca que conseguiu apenas o dia anterior. Então usa o momento para formalmente apresentar-se como o guia do barão durante a visita e afirma que é um privilégio verdadeiro ser de serviço. O barão analisa o comportamento refinado de Alan e naturalmente assume que ele deve ser filho de Debody. Debody corrigia essa suposição, explicando que Alan é na verdade filho de Rodan e que Rodan é considerado um dos melhores caçadores de javali no vilarejo inteiro. O nome Rodan imediatamente clica na mente de Xenoth e ele se lembra tanto da pessoa quanto do filho deles da reunião anterior. Mas o barão não demonstra reconhecimento algum, então pergunta se Rodin já serviu entre os cavaleiros.
Dibode responde simplesmente que Rodin e sua família são servos. No momento em que essas palavras saem da sua boca, Cecile muda de humor. Ela abruptamente questiona por que alguém como Alan foi permitido compartilhar o mesmo quarto com eles. Granvelle imediatamente repreende-a, e em tom firme, instrui-a que nunca deve tratar ou considerar servos como se fossem animais. Reconhecendo que ultrapassou os limites, Cecile abaixa a cabeça e oferece uma desculpa imediatamente a seu pai. Mesmo assim, a correção não suaviza sua atitude, e ela continua lançando olhares frios para Alan. Ela permanece em silêncio, mas sua desaprovação está escrita em seu rosto. Passando além da tensão, Chernoff se concentra em Alan e observa que espera que ele esclareça como a caçada se desenrolará no dia seguinte. Ele nota que capturar 20 javalis é um objetivo agressivo. Ele adicionalmente afirma que se a carga for pesada demais para os servos, os cavaleiros intervirão e assumirão controle. Cecile então declara que entende participar da caçada também, e diz que deseja testemunhar um javali de perto com seus próprios olhos. Ao ouvir o comentário de Chernoff, Alan entende que Chernoff ainda questiona a capacidade dos servos. Mantendo sua compostura, Alan responde que 20 javalis são facilmente alcançáveis para eles. Ele assegura-os confiantemente que o alvo será alcançado sem problemas, e a caçada de amanhã servirá como evidência irrefutável de sua competência. No dia seguinte, eles prosseguem para a floresta onde a operação está planejada. Alan, junto com Baron Granville e sua companhia, tomam um assento em uma plataforma de madeira alta, construída bem acima do solo. E de lá, eles conseguem observar tudo seguramente e claramente. Logo, os caçadores se aproximam e se preparam. Alguns deles correm para a floresta usando equipamentos leves feitos de ossos e peles de javali. A tática é para provocar os animais para revelarem sua presença. O cheiro e a silhueta familiares desencadeiam uma reação e um javali explode da floresta em uma frenética carga. A unidade defensiva reage instantaneamente. Eles se aproximam com escudos reforçados pesados, formando uma estrita cercadura que limita o movimento do animal. O monstro se debate e empurra, mas não pode romper a barreira. Então a unidade de ataque avança. Espadas penetram de diferentes direções, atingindo com precisão deliberada e controle constante para enfraquecê-lo. E após vários golpes calculados, Rodin se aproxima e encerra limpos, empurrando sua espada profundamente na garganta do javali. O barão observa de perto e sua expressão claramente mostra aprovação. Ele admite abertamente que nunca esperava este nível de cooperação e precisão deles. Mas então, o ambiente muda em um instante, quando 2 javalis explodem da linha de árvores ao mesmo tempo. Vendo isso, Chernoff imediatamente assume que os caçadores estão prestes a serem sobrecarregados, então ordena a Libran que prepare os cavaleiros para entrar em ação. Mas antes que a ordem possa ser executada, Alan calmamente ergue a voz e o interrompe. Ele diz que os caçadores haviam treinado conscientemente para momentos exatamente como esse, então não há motivo para alarme. E conforme Alan disse, os caçadores não perdem a compostura. Eles dividem-se em 2 unidades e repetem a mesma tática com disciplina e coordenação afiada. Cada equipe cercou um javali, prendeu-o e atacou em perfeita sincronização, e em questão de segundos, ambos os animais foram derrubados limpos. Cecile assiste tudo do início ao fim, e a vista de sangue e brutalidade crua a sobrecarrega, e ela desmaia de choque. Não muito depois, os 2 javalis ficam imóveis, então Granvelle avança e examina o cenário. Ele silenciosamente conta e nota que 3 javalis foram mortos agora, significando que 17 restam para atingir os 20 necessários. No entanto, Alan gentilmente corrige e explica que antes mesmo que Granvelle chegasse, eles já haviam caçado 7 javalis, então na realidade apenas 10 restam. Granvelle não pode esconder sua surpresa, então fica claro para ele que os moradores possuem muito maior habilidade do que ele originalmente imaginou. Ele até começa a considerar que os cavaleiros podem não ser necessários para completar a tarefa. À medida que a caçada avança, Alan informa Granville que tem 2 solicitações formais. A primeira é permissão para construir muralhas adicionais para fortalecer os terrenos de caça. As barreiras já provaram seu valor, e expandi-las permitiria aos caçadores conter os javalis mais efetivamente enquanto minimizam o risco. E para sua segunda solicitação, Alan pede a distribuição regulamentada e circulação de licor entre os servos. Granville arqueia uma sobrancelha nisso. Licor não parece ter conexão direta com a caça. Alan explica claramente sua razão. Com o número crescente de javalis sendo caçados, o vilarejo agora possui um excesso de carne. Se os moradores continuarem a trocar apenas carne entre si, seu valor inevitavelmente cairá. E um excesso sem correspondente demanda poderia instabilizar sua pequena economia. Mas introduzindo outra mercadoria como licor na circulação, o comércio diversificaria. Proporcionaria um meio alternativo de troca e ajudaria a manter os preços estáveis. E além disso, o licor serviria outro propósito, mantendo a moral dos caçadores após dias cansativos e perigosos na floresta. Zenoff levou um momento para ponderar as propostas e finalmente julgou-as sensatas. Granville assentiu, admitindo que a razão de Alan era sólida, então assegurou-lhe que ambas as solicitações seriam revisadas com aprovação em mente.
Ele então elogiou abertamente o comportamento de Alan durante a caçada, destacando que ele havia mostrado julgamento e compostura muito além de sua idade. Nas vistas de Granvelle, era óbvio que Alan carregava promessa notável para os anos vindouros. Em breve, era hora para Granville e sua companhia partirem. Quando Cecil montou em seu cavalo, ela olhou para baixo para Alan e advertiu que não deixasse que os elogios de seu pai inflamassem seu ego. Com essa última observação, ela se virou e partiu ao lado de Sebastião, o mordomo. Alan simplesmente ficou ali, observando-os desaparecerem pela estrada. Sentiu um sentimento de alívio silencioso quando ela foi embora e assumiu que isso provavelmente seria a última vez que seus caminhos se cruzariam. Mas depois disso, naquele mesmo dia, Alan, Rodin e Gerda foram chamados de novo. Eles se ajoelharam respeitosamente diante de Granvelle enquanto ele falava com eles em tom formal. Ele elogiou seu excepcional desempenho durante a caçada e enfatizou que sua unidade e disciplina mereciam reconhecimento. Como recompensa por sua conquista, declarou que suas famílias seriam elevadas da condição de servos para a de comuns. Quando as palavras chegaram aos ouvidos de Alan, ele lutou para conter sua excitação. Por 8 anos, ele havia mantido essa esperança. Ser um comum significava liberdade, significava portas novas se abrindo, significava a liberdade das cadeias que o prendiam às restrições da vida de servo. Ele finalmente teria o direito de deixar o vilarejo e ver o mundo mais amplo. Em seu coração, ele já sabia seu primeiro destino. As Montanhas Brancas Dragão haviam chamado a ele desde que podia se lembrar. Um dia, pretendia caçar dragões lá, e essa ambição ardia dentro dele há anos. Então Granvelle mudou de assunto. O rei planejava destacar seu vilarejo como modelo para todo o reino. Por isso, precisava de uma conta detalhada de como as caçadas aos javalis haviam começado originalmente. Ao mencionar isso, o rosto de Rodin escureceu, então Gerda explicou suavemente que aquele memória carregava peso doloroso para ele, e pediu permissão para falar em seu nome. Granville concordou sem hesitar, então Gerda começou a relatar o passado. 13 anos atrás, quase 100 servos de vilas vizinhas foram transferidos para sua terra. Era parte da decretação de reabilitação, um comando real visando cultivar terras não utilizadas. Os colonos trabalharam incansavelmente por meio ano. Derribaram árvores, araram a terra e plantaram seus primeiros cultivos. Gradualmente, seu trabalho duro deu frutos. Os campos começaram a prosperar, e pela primeira vez, seu futuro parecia brilhante com possibilidades. Então tudo desmoronou num instante. Uma tempestade gigantesca surgiu de repente e destruiu diretamente os campos. Ela pisoteou os cultivos que eles haviam nutrido durante meses, reduzindo toda a colheita a nada. Assim, todos seus esforços desapareceram em uma única rampagem. O golpe enfraqueceu suas almas e a tristeza cobriu o vilarejo. E nesse momento sombrio, Rodin propôs algo ousado. Em vez de cair em medo dos javalis, eles os caçariam. Naquele tempo, eles não possuíam armas adequadas ou equipamentos refinados, mas reuniram o que conseguiram encontrar de ferramentas grosseiras, envolveram-se e, através da unidade e determinação pura, derrotaram seu primeiro javali. Ao terminar a história, Granvelle não compreendia por que Rodin havia hesitado em contar. Para ele, parecia um testemunho de coragem e firmeza, algo digno de orgulho. Gerda gentilmente esclareceu que durante aquela primeira caçada, um companheiro havia perdido a vida, então o peso dessa morte nunca deixou Rodin. Gerda admitiu que havia repetidamente incentivado Rodin a não carregar a culpa, mas Rodin obstinadamente se agarrava à sua culpa. Granvelle assentiu em compreensão e pediu desculpas por abrir novamente tal ferida. Como um gesto de boa vontade, decidiu conceder a Rodin uma recompensa. Convidou-o a nomear um desejo, prometendo cumprir qualquer coisa que fosse. Ao ouvir isso, entusiasmo iluminou Alan. Isso sentiu-se como uma oportunidade inesperada. Ele imaginou que Rodin poderia pedir algo modesto, talvez mais cerveja para o vilarejo. Em vez disso, Rodin surpreendeu, pediu a Granville que permitisse que Alan trabalhasse na fazenda. Alan sentiu seu estômago cair ao ouvir isso. Isso não era o futuro que havia imaginado. Se tornar vinculado a tarefas rotineiras na fazenda adiaria todos os seus sonhos antes mesmo de começar. Trabalhar na fazenda o ancoraria no lugar, adiando cada sonho que carregava. Antes que Alan pudesse responder, Granville disse a Rodin que as habilidades de Alan excediam aquelas de um simples trabalhador. Em vez de simples trabalho na fazenda, sugeriu que Alan servisse como assistente pessoal da família Granville. O papel colocaria ele dentro da própria casa, servindo diretamente. Rodin ficou mudo. Essa oferta não era pequena, significava confiança e estima. Alan não seria apenas empregado lá, ele pertenceria ao círculo interno da residência. Cecil, por outro lado, reagiu com entusiasmo menor e sua expressão mostrava que não aprovara o arranjo. Enquanto isso, Alan pensava rapidamente em formas de recusar. Liberdade significava mais para ele do que tudo, mas quando seus olhos encontraram os de seu pai, viu puro orgulho e felicidade brilhando neles. Essa decisão prometia estabilidade e progresso para toda a família. Então, no final, Alan engoliu sua hesitação e aceitou a proposta. No dia seguinte, tudo foi posto em movimento para Alan partir para a fazenda do barão.
Todo o vilarejo veio para despedi-lo. O humor era pesado, especialmente para seu irmão mais novo Mesh, que não tentou conter as lágrimas, chorando abertamente e admitindo que ia sentir muito falta dele. Sua irmã mais nova, Maiola, ainda era muito jovem para entender o que isso significava, então ela apenas ficou ali em silêncio, observando com olhos calmos e amplos. Kraina também sentiu isso e não tentou esconder que seu adeus a ele foi forte. E como forma de dizer adeus, eles acordaram em um último duelo, da mesma forma que haviam resolvido tantas vezes antes. Os vilarejos formaram um círculo largo ao redor deles, olhos fixos na luta. À medida que a troca continuava, murmúrios começaram a espalhar-se pelo público. Alguma coisa era diferente. Alan estava gradualmente tomando o controle. Normalmente, Kraina dominava essas lutas e saía vitoriosa. Nesta vez, porém, a maré estava mudando, e o motivo era algo que Alan havia mantido em segredo. Ele gastara 20 pedras mágicas para criar um gaivota, e esse familiar criado tinha afiado sua velocidade e refletores dramaticamente. Ele se movia mais limpo, rápido e preciso do que nunca, e com essa vantagem conseguiu não apenas acompanhar Kraina, mas ultrapassá-la. Quando acabou, Alan estava como vencedor, mas ele não aceitou imediatamente. Chamou-a de empate e disse que resolveriam corretamente na próxima vez. Kraina sorriu, aliviada com sua escolha de palavras. Depois Dogor se aproximou sem muitas palavras. Ele simplesmente colocou uma faca nas mãos de Alan como presente de adeus, não disse o que estava sentindo, mas era óbvio o suficiente, evitou olhar nos olhos de Alan e virou-se quase imediatamente após entregá-la. Então só restava o adeus propriamente dito. Todo o vilarejo se reuniu novamente enquanto Alan caminhava ao lado de seus pais até as portas. Eles lembraram-no de que era diligente e talentoso, mas advertiram-no contra o excesso de trabalho. Disseram-lhe que devia depender de outros quando necessário e cuidar de sua própria saúde. Quando chegaram à entrada, o adeus foi curto, nenhuma grande fala dramática, nenhum choro prolongado, tudo o que importava já estava claro em seus rostos. Alan então subiu no carrinho do barão, e quando as rodas começaram a girar e o vilarejo começou a diminuir atrás dele, ele se virou para dar uma última olhada. As casas, os campos, as silhuetas familiares das pessoas que moldaram quem ele era, tudo lentamente se distanciava. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, não apenas de tristeza, mas de alívio e resolução. Ele sabia que isso não era um fim, era apenas o início de algo maior. Alguns dias depois, Alan assume seu novo papel como criado e segue para a fazenda Grumble. E é imediatamente impressionado pela magnitude e beleza do lugar. Ele nunca havia pisado em algum lugar tão refinado antes, então toda a cena o atingiu de uma vez. Mas seu momento de estranheza não durou muito porque Cecil não perdeu tempo em colocá-lo ao trabalho, pulando em seus ombros e tratando-o como escada para alcançar frutas penduradas em galhos altos. Alan ficou seriamente irritado e quase a soltou ali mesmo, mas forçou-se a se conter pois o futuro de toda a família dependia dele manter essa posição, e um erro errado poderia destruí-lo tudo. Quando ela finalmente desceu, pegou um pedaço da fruta e imediatamente fez uma careta porque estava incrivelmente amarga. Naquele momento, um navio aéreo passou voando acima deles, e era o primeiro que Alan havia visto pessoalmente. Ele ficou completamente chocado, pois só havia lido sobre navios aéreos em livros antes, então ver um com seus próprios olhos o enchia de pura excitação e alegria. Mesmo que ainda estivesse se adaptando, começou a pensar que trabalhar como criado não seria tão terrível quanto imaginara. No dia seguinte, Alan acorda motivado e pronto para lidar com suas responsabilidades da maneira certa. Desce para as dependências dos criados, onde é apresentado ao chefe deles, um homem relaxado e fácil de se lidar chamado Rico. Assim que Alan o cumprimenta, Rico pergunta como as coisas têm ido com Cecil. Um olhar no rosto de Alan diz tudo o que Rico precisa saber. Rico dá a ele um olhar compassivo e menciona que a vida seria muito mais simples se Alan tivesse sido designado como garoto de corredor em vez de criado. Ainda incerto sobre o que separa os dois papéis, Alan decide perguntar para Rico explicar claramente. Rico tranquilamente desmonta, dizendo que a fazenda tem uma hierarquia clara de servos dividida principalmente em categorias seniores e juniors. Mesmo que criados juniores, eles ainda são reconhecidos como parte da casa, e estão envolvidos em assuntos familiares com cortesia e respeito adequados. Garotos de corredor, no entanto, também pertencem à categoria júnior, mas não são considerados membros da casa. Eles são auxiliares temporários que intervêm quando necessário e não têm status familiar. Alan fica surpreso ao descobrir que alguns servos são reconhecidos como parte da casa real e participam de suas matérias internas. Depois de ouvir tudo, finalmente entende por que seu pai chorou de felicidade tão intensa. Granvelle não simplesmente o empregou, ele lhe concedeu um lugar dentro da família, oferecendo-lhe reconhecimento e honra que tem peso e significado reais. Não muito depois, Alan serve café da manhã para a família real, cuidadosamente colocando cada prato e ajustando cada detalhe para garantir que tudo atendesse seu gosto. A primeira-dama fica imediatamente impressionada com como rápido Alan se adaptou ao seu papel.
Ela nunca imaginou que alguém que era um servo pudesse se comportar com tanta etiqueta perfeita, consciência aguçada e precisão firme. Granvelle, notando como duramente Alan está trabalhando, casualmente menciona que Alan não tem talento, o que imediatamente chama a atenção de Cecilo. Ela pula na chance de mostrar, orgulhosamente anunciando que possui o talento mágico, enquanto seu irmão Mihai possui o talento de cavaleiro. Granvelle rapidamente repreende-a, firmemente lembrando-a que ostentar talentos é inaceitável, o que faz Cecily corrigir-se desconfortavelmente. Logo depois, um dos filhos de Granvelle, Thomas, começa a chorar porque também não possui um talento como Alan. Granville gentilmente conforta-o, assegurando-o de que ainda será capaz de se inscrever na escola nobre da capital real. Ele explica que ele mesmo nasceu sem um talento, por isso frequentou a escola nobre, e foi lá que conheceu sua mãe e construiu sua família. Ouviu isso? Thomas faz seu melhor para levantar o ânimo, encorajado pela história e assegurações firmes de seu pai. Com a atenção dissipada, Alan aproveita o resto da tarde livre e decide explorar a cidade. É imediatamente impressionado com o quão maior e mais desenvolvida a cidade é comparada ao seu pequeno vilarejo. Enquanto explora, seu olhar cai sobre a Guilda de Aventuras, e ele rapidamente entra para perguntar sobre se registrar como um aventureiro. Quando ele conta ao recepcionista que tem apenas 8 anos, ela informa calmamente que a idade mínima é 12 e balança a cabeça. Sem deixar que isso apague seu entusiasmo, Alan decide que isso não vai impedir que ele persiga seus objetivos de caçar monstros. Caminha até o quadro de avisos e começa a coletar informações sobre os monstros próximos, estudando as postagens de perto e prestando atenção às criaturas que aparecem frequentemente, incluindo rumores sobre o lendário dragão branco. Enquanto Alan cuidadosamente examina o quadro, um aventurador chamado Raven se aproxima e bruscamente o manda embora, insistindo que não é lugar para um garoto. Alan quase se afasta, mas então percebe que é a perfeita oportunidade de aprender com alguém com experiência real. Com algumas perguntas inteligentes e truques sutis, consegue extrair detalhes valiosos sobre os monstros listados, incluindo suas habilidades, padrões de comportamento e fraquezas. Ao terminar, Raven e seus companheiros aparecem, fazendo claro que Alan deve ir embora. Ele sai com uma sensação de satisfação silenciosa, confiante de que coletou exatamente o que precisava para avançar com seu próximo objetivo. No dia seguinte, Alan faz seu caminho até as portas da cidade para sair, mas um dos guardas o para antes que ele possa passar. Sem hesitar, ele mostra sua passaporte de criado, e uma vez que o guarda reconhece sua autoridade, ele imediatamente passa de lado e abre a porta. Caminhando uma distância razoável, Alan percebe com frustração leve que não encontrou nenhum monstro. Então decide que terá que caçá-los ativamente. Agindo rápido, ele convoca 5 gaivotas e as envia voando para escanear a área circundante em busca de qualquer sinal de monstros. Logo, uma das gaivotas retorna, indicando que encontrou algo. Seguindo a direção da gaivota, Alan logo encontra uma pequena gangue de gnomos. Ele não perde tempo e convoca 5 tigres de dentes de sabre, que avançam e destruem os gnomos facilmente. Alan até acerta o golpe final em um deles, rindo de sua pequena, mas satisfatória vitória. Eliminar o grupo o recompensa com 1000 vezes P, e ele se sente animado com como as coisas estão indo. Então ele coleta as pedras mágicas deixadas para trás e as armazena cuidadosamente antes de ordenar às gaivotas que retomem a busca por mais presas. Não muito depois, as gaivotas localizam outra gangue de gnomos, e Alan usa o resto de suas convocações para eliminá-las limpos. Um após o outro, os monstros caem, e por volta do pôr do sol, Alan acumula mais de 16.000 XP. Ele salta de alegria, chamando-o de o melhor dia de folga desde que subiu de nível 2 vezes. Além dos pontos de experiência, ganha buffs poderosos para suas convocações e aprende mais sobre pedras mágicas e os comportamentos de monstros de classe D. Mesmo à noite, ainda se sente energizado e ordena às gaivotas que busquem outro alvo. Mas desta vez as gaivotas recusam porque a escuridão torna impossível ver claramente e então ele percebe que dependeu das gaivotas para guiá-lo de volta. E agora está completamente perdido no bosque. Mas após lutar por um tempo, finalmente consegue encontrar seu caminho de volta. Um mês depois, ele visita uma das oficinas de ferreiro na cidade para comprar bolas de ferro para caçar. Paga 60 moedas de prata no total, sentindo-se orgulhoso de já ter subido para nível 12 em tão pouco tempo. Depois de passear pela cidade durante o dia, Alan retorna à fazenda e encontra Sebas esperando por ele. Sebas informa que Granvelle quer vê-lo. Alan vai até a sala de Granvelle, onde este elogia seu trabalho perfeito como criado. No entanto, expressa preocupação sobre como Alan passa seus dias de folga, notando que sempre sai ao amanhecer e não retorna até a noite. Alan entende por que eles estão inquietos, então opta por ser direto. Ele conta que tem estado usando suas horas livres para rastrear e derrotar monstros. Caçar é praticamente na sua veia, pois é filho de um caçador de javalis, e isso realmente ganha Granvelle respeito.
Ele pensava que Alan estava apenas desperdiçando seu tempo brincando, então isso o surpreende de uma maneira boa. Para oficializar, concordam que cada peça de carne que Alan trouxer de volta será comprada por uma moeda de prata. Alan mal consegue esconder sua excitação, sabendo que pode perseguir o que ama e ganhar dinheiro por isso ao mesmo tempo. 6 meses depois, Alan está novamente no bosque, preparando-se para limpar mais gnomos como sempre faz. De repente, suas gaivotas mergulham em sua direção, claramente ansiosas e mais nervosas do que o normal. Assim que sente algo errado, Alan corre na direção que elas estão indicando e tropeça em Raven e sua equipe cercados por gnomos. Raven já está gravemente ferido, lutando para se manter vivo, enquanto Rita e Milce lutam para manter os atacantes afastados. Alan analisa a cena por um momento e conclui que convocar seus criaturas na frente dele só criaria pânico, então decide lidar com isso sozinho desta vez. Ele e Rita sincronizam-se bem, atacando em ritmo e cortando os gnomos restantes juntos. Para Alan, a luta parece quase fácil agora. Ele cresceu muito forte, tanto fisicamente quanto em agilidade, tornando os monstros de classe D meros alvos de aquecimento. Quando os gnomos estão derrotados, a condição de Raven ainda parece crítica, e Alan sabe que não há tempo para hesitar. Ele puxa uma flor curativa e a pressiona contra as feridas de Raven. Em um instante, as feridas fecham e Raven é restaurado como se nada tivesse acontecido. Raven reconhece Alan como o mesmo jovem que viu na Guilda de Aventuras há pouco tempo e agradece sinceramente por salvar sua vida. Ao voltar-se para ir embora, o grupo o chama de volta, insistindo que lhe deve algo por sua ajuda. Alan não está interessado em riquezas ou elogios, então simplesmente pede que eles coletarem 100 pedras mágicas de classe I para ele. Eles concordam sem hesitar e prometem ter tudo pronto em uma semana. Depois de se separarem, Alan volta sua atenção para Hawkins e questiona por que ele voou além da linha de 3 km rígida que havia estabelecido. Mas quando nota a expressão de Hawkins, percebe. O Gaio voou mais longe porque queria ajudar os aventureiros em perigo. Alan sempre assumiu que suas criaturas eram apenas ferramentas obedientes seguindo ordens, mas agora entende que tem vontade própria e emoções. Com essa compreensão, gentilmente acaricia a cabeça de Hawkins e se desculpa por ter sido duro com ele anteriormente, deixando claro que nunca quis ser tão severo. Hawkins aceita e a conexão entre eles parece mais profunda do que antes. Com tudo resolvido, Alan retorna ao seu papel de criado, novamente tolerando Lady Cecil, usando-o como escada humana para alcançar uma garrafa de geleia da prateleira mais alta. Ele trata disso sem reclamar, continuando a equilibrar sua vida de serviço e aventura com a mesma dedicação constante que sempre mostra. Mais tarde, a família se senta para almoçar e Tchenoff não consegue esconder como impressionado ele está com o quão delicioso tudo parece. Cecil brilha de orgulho, explicando que a refeição foi preparada usando alguns dos coelhos cornudos que Alan capturou ele mesmo. Genevieve elogia a habilidade de Alan, embora diga que é natural para o filho de um guerreiro experiente como Rodin ter esse tipo de talento. Ele também menciona que o vilarejo Kraina conseguiu cumprir a cota anual de 20 javalis, e Alan fica feliz em ouvir isso, mesmo não duvidando que eles teriam conseguido. De repente, Thomas pergunta em voz alta por que não comeram nenhum javali se a cota foi cumprida, especialmente porque era o destaque dos seus pratos de inverno, mas não comeram nenhum este ano. Alan fica surpreso com isso, mas imagina que o rei deve ter ordenado a cota aumentada, significando que toda o carne foi provavelmente enviada diretamente para a capital. Então, Thomas casualmente pergunta a Alan se ele poderia caçar um cervo branco para o almoço seguinte, o que imediatamente causa todos a gritarem por ele por fazer uma solicitação tão absurda. Afinal, derrubar um cervo branco não é uma tarefa simples, mas para a surpresa de todos, Alan concorda sem hesitar. Ele tem estado ansioso por algo mais excitante recentemente, e se um cervo branco estiver em torno de classe C, não deveria ser muito difícil para ele. No dia seguinte, Alan entra no bosque e após escavar um buraco fundo na neve, ele foge para procurar um cervo branco. Quando finalmente o encontra, ele convoca 4 rãs para servirem de isca. Ativando suas habilidades provocativas, as rãs rapidamente chamam a atenção do cervo, fazendo-o avançar direto em direção a elas. No momento do impacto, Alan desvia das rãs e as reconvoca em outro lugar. Ele repete essa jogada várias vezes, guiando o cervo exatamente onde queria. No final, o cervo avança e cai diretamente na armadilha que preparou. E agora que está preso, acabar com ele é fácil. A cerca de 1 hora depois, Cal se instala na mansão quando um cervo branco gigante aparece repentinamente na entrada. Os cervos ficam pálidos e preparam-se para atacar, mas antes que possam mover-se, ouvem uma voz vindo sob o monstro. Um segundo depois, Alan sai arrastando-se sob ele. Tornar o cervo caça foi simples, e a caça o recompensou com mais de 2000 XP, mas arrastar aquele enorme animal de volta sozinho foi um sério empecilho. Ele pede aos servos que busquem Thomas, pois caçou esse cervo especificamente para ele. Logo depois, toda a família corre para fora para ver a confusão, e Granvelle fica surpreso ao ver que Alan realmente conseguiu.
Thomas está radiante com a ideia de comer carne de cervo para Ano Novo, enquanto a família inteira ainda tenta processar o que aconteceu. Granville não pode evitar questionar se Alan é realmente talentoso, porque não há como um menino comum de 8 anos derrotar um monstro C sozinho. Com isso em mente, ele decide que Alan precisa ser avaliado novamente o quanto antes. Um tempo depois, Alan é convocado para uma reunião com Cibus, onde é informado que será promovido a caçador. Com este novo papel, Alan será responsável por fornecer presas para a casa e vigiar a propriedade caso monstros ameaçarem. Em troca, receberá 100 pratas mensais, o dobro do que ganha atualmente. Em papel parece um ótimo negócio, mas Alan rapidamente percebe o que está realmente acontecendo. Eles estão tentando evitar pagar o valor de mercado completo por qualquer besta poderosa que ele caçar. Aquela presa valia mais de 100 pratas, e dar-lhe um salário fixo é muito mais barato do que pagar por cada monstro individualmente. Ela não se importa muito com a falta de lucro adicional desde que possa caçar quando quiser. Mas, antes que ele possa sair e começar, Sebas o para. Ele lembra a Alan que ainda tem suas responsabilidades normais como assistente de Cecil, o que significa que só pode caçar uma vez por semana. A notícia é dura, e Alan não consegue esconder sua decepção, mas reclamar só faria ele parecer mal, então engole em seco e aceita a situação. Não demora muito e Alan acompanha Cecil ao porto para cumprimentar Mihai, que finalmente retorna da academia para uma visita. É a primeira vez que Alan vê uma nave aérea de perto, e ele não pode deixar de ficar fascinado com como ela funciona. Cecil, por outro lado, não se importa com os detalhes mecânicos, e no momento em que Mihai desce, ela corre à frente e abraça-o entusiasmada, contando como muito o havia extraído. Ela pergunta por que ele não veio no verão passado como prometeu. Mihai admite que fez aquela promessa, mas circunstâncias imprevistas entraram em cena, e ele sinceramente se desculpa por deixá-la decepcionada. Então Alan se aproxima e oferece carregar as malas de Mihai, enquanto Cecil apresenta-o como seu servo pessoal. Mihai parece gentil e perspicaz, e após um único olhar para Alan, reconhece seu potencial e o diz abertamente. Alan se alivia ao ver que Mihai é razoável, lidar com outra personalidade como a de Cecil seria cansativo. Assistindo os irmãos interagirem naturalmente, ele silenciosamente se pergunta como está indo sua própria família. Mais tarde naquele dia, Alan sai caçar alguns animais para almoço, e quando retorna, a equipe de cozinha está empolgada, elogiando a frescura e qualidade dos ingredientes e expressando gratidão pelo seu esforço. Ao se preparar para guardar a carne, ele nota Mihai treinando com Zinoff no jardim. Apesar de ter apenas 14 anos, Mihai demonstra habilidade impressionante, especialmente mantendo-se no ritmo de Zenoth. Ainda assim, a diferença de força bruta é evidente, e no final Mihai é forçado a conceder a vitória. Todos elogiam Mihai pela boa performance, mas então Cecil vê Alan trazendo sua presa do dia, e imediatamente elogia-o por conseguir algo tão impressionante. Não há dúvida de que levou a habilidade séria para caçar um monstro assim, e como tem algum tempo livre, Mihai casualmente pergunta a Alan se quer treinar também. Xenof olha para Granvelle para aprovação, e quando Granvelle mostra nenhuma objeção, Xenof passa a Alan sua espada para ele entrar no combate. Alan está animado pois é sua primeira vez segurando uma espada de mitralha, e já faz séculos que não treina, então está mais que pronto. No momento, seus stats estão ajustados para caçar, não para combate direto, mas com todos os níveis recentes acumulados, ele está confiante de que sua configuração atual pode lidar com isso. O combate começa, e Alan começa puxando seus golpes, não querendo ferir Mihai. Mas no instante em que suas espadas colidem pela primeira vez, Alan entende algo. Este cara não brinca. Mihai passou anos treinando e estudando na Academia Real, e essa experiência é Qian i Jiandi, Dan Gang Peng Shangang Shijiu Xian Xian Shu来了。所以即使 Alan 的力量与他相当，他的技术最多也只能算是初级水平，这意味着他几乎没有胜算。当决斗结束时，所有人都立刻又开始赞美Mihai的力量，尽管 Cecil 确保也表扬了 Alan， 因为他能坚持一段时间。Thomas 问Mihai他是如何变得那么强大的。Mihai 解释说，去年夏天他被分配清理一个地牢作为项目，那次经历把他提升到了一个全新的水平。Cecil 意识到这就是为什么他去年夏天没有回来的原因，并且感到有点内疚，因为不知道，但 Alan 正忙着想象皇家学院的训练有多么疯狂。然后 Cecil 问Mihai是否打算待更长时间，但不幸的是他几天后必须返回学园，直到下个夏天才会回来。突然Alan 请求Mihai下次回来是在和他切磋，Mihai毫不犹豫地答应了。他给了 Alan 一个坚定的手 shake， 并且要求 Alan 在此期间照顾好 Cecil。Alan 别无选择，只能接受，但内心他已经计算好了最快的方式逃离这个愚蠢的责任，而不让父亲丢脸。不久之后 ，Visconde Carnot 来访 Granville， 立刻就开始投下微妙的侮辱。
说这个地方不过是血被遗忘的乡村垃圾。Granville 笑着回应，但两人之间的紧张气氛很明显。这两个人真的无法忍受对方。Alan 亲自给 Carnal 送饭 ，Carnal 兴奋起来，确信终于尝到了传说中的野猪肉。实际上，那只是 Alan 自己吸活的带胶兔子。这一切的原因，而有趣的是，白龙山甚至分辨不出差别。Carnal 和 Granville 家的两侧山上富含矿石，因此双方都建立了多个矿山来从中获利。那问题呢，在于山顶上的这个巨龙目前就定居呢在 Granville 的一侧了，你使得他们的无法运营自己的矿山，单凭这个问题就摧毁了他们的经济。不过这并不是一直如此，因为巨龙的行为不可预测，每个大约100年就会改变巢穴位置。每当它切换位置时，两方的权力平衡就会完全翻转。最终 ，Granville 问 Carnal 他真正来访的原因是什么？显然他并不只是为了交换一些轻描淡写的评论而来。Carnal 沉迷于他的蚕丝，几乎忘记了要提起这件事。然后他随意提到他的长女最近完成了评估，他想亲自传达这个消息。Alan 立刻假设 Carnal 的女儿一定觉醒了一些非凡的天赋，她来这里就是为了炫耀。相反 ，Carnal 宣布他的女儿没有任何天赋，这本身就很奇怪。但更令人困惑的是 ，Carnal 嘲讽 Granville 说他的3个孩子中有2个拥有天赋。Granville 反击道 ，Carnal 也有一个有天赋的哥哥，这意味着两家仍然都有人需要承担贵族的责任。在那场紧张的交锋后 ，Carnal 踢开了 ，Alan 完全困惑于整个对话的目的，但他开始意识到贵族生活远没有他想象中那么光鲜亮丽。后来，在一个空闲的日子里 ，Alan 遇到了之前帮助过的那个团体，他向他们寻求建议，因为他正在考虑接受几个 C 级怪物。他已经清除了森林里的超过15000个小精灵，末连地级生物已经不再具有挑战性。那个团队警告他 ，C 级怪物完全不同层次，比他习惯的危险得多。Alan 理解风险，这也是他想要从他们那里尽可能多地获取知识的原因，以便进行下一次严肃的熟悉。稍后 ，Alan 在树林里漫游时，一只瞄着一只 C 级生物兵立即飞过去通知他。Alan 出去查看，发现一个 Orc 在树下大蹲。这是一个绝佳的机会，所以他释放了一群老虎兵，毫不犹豫地袭击了 Orc。Orc 试图抵抗，但 Alan 召唤的数量太多，让他无法应对。很快，他倒下了。在结束战斗后 ，Alan 切开始 TT 区模式，他为自己能够击败 C 级怪物而感到满意，没有实现射现金。然而，他迅速提醒自己保持谦逊，因为他还不足以击败密嗨，自满会是一个愚蠢的错误。就在那时，他的鸟信号令一只 C 级怪物靠近，这次是一只庄稼蚂蚁。Alan 犹豫了一下，因为他记得 Raven 差点被那种东西杀死。但现在没有回头路了，因为蚂蚁已经锁定了他，没有其他选择。Alan 排遣了他的老虎，但他们的爪子无法穿透生物厚厚的外壳，迫使他想出另一个计划。他决定使用蝴蝶召唤尝试让它入水。一旦蚂蚁翻到背上 ，Alan 跳到他的腹部试图刺它，但即使他的攻击力超过4倍，他得到也无法穿透。中岛马听到一开始苏醒，他令 Alan 两黄失措，反复用车刀刺下去直到最后才敲碎甲壳，那是彻底制服了他。他送了之后一口气战斗结束了，但让他困扰的是，尽管两者都是 C 级，那这只蚂蚁比 Orc 更难对付，因为它几乎对物理伤害有抵抗力。他不禁想到魔法可能是战斗更容易，然后他意识到他的指力属性非常高，这意味着也许他可以施法。为了测试这个理论，他问 Cecil 是否可以旁听他的魔法课。然后在演讲大廊上呢，他询问老师是否有施法的潜力。老师拿出一个魔法球，解释如果他有任何魔法天赋，球会发光。Alan 全力以赴集中注意力，但无论他做什么，球都保持黑暗。Ash 他被迫接受自己完全没有魔法天赋，这比他语气的还要打击他。看到他看起来多么沮丧 ，Cecil 感到难过，递给他一块冰杆，希望这能提升他的情绪。但一天晚上的当全家人围坐在餐桌旁吃晚餐时 ，Rico 突然冲进餐厅，气喘吁吁地宣布附近出现了一只杀人家20。而且以他的速度，他将在不到2个小时到达南方大门。这个消息很沉重 ，Granville 立刻问 Sinop 能否处理，但 Sinop 和他的骑士们目前正在执行怪物镇压任务，至少2天后才能返回。这意味着他们不得不独自面对这场危机。
Granville 迅速指使 Rico 前往冒险者工会发布紧急任务，号召任何有能力保卫城市的人都站出来。在那安排的同时 ，Alan 挺身而出，自愿独自对抗杀人家而尸。这是一只 B 级怪物 ，Alan 明白当地冒险者根本不可能的挡这样的东西，保护他们落在他身上。问题是，他早上为了经验刷怪消耗了所有的 MP， 所以必须等到恢复足够的魔力才能激活这缓技能。整个城市都知道即将到来的威胁，恐慌蔓延，人们纷纷逃命。在这混乱中 ，Alan 听到一个绝望的男人恳求一位冒险者救出被困在马车里的妻子和女儿。而那只杀人家是正在啃食他们的马车。车内，母亲和孩子被恐惧冻结，知道时间一到就会被吃掉。然而 ，Alan 拒绝袖手旁观，所以他抓起一个铁球，直接扔向怪物的眼睛。这一击球的成功转移了怪物的注意力，但他现在将焦点锁定在 Alan 身上，毫不犹豫。他把腿奔跑，决心把怪物引向最远的地方，远离城市。那在奔跑过程中，他的 MP 终于恢复，允许他终止召唤序列并加载蝴蝶，因为他们提供速度和敏捷度的增益。然后他召唤了一群蝴蝶，试图用他们的魔法让怪物入睡。然而，杀人家是对睡眠魔法有抵抗力，没有倒下，反而变得更加愤怒，挥舞着蝴蝶，将其从空中大落，留给 Alan 几乎没有可行的策略。随着夜幕降临 ，Alan 仍在躲避那不屈不挠的杀人家耳时，疲惫开始压垮他。幸运的是，他设法钻入一群树木下方，摔掉了怪物的追踪。确认自己不再被追捕后，他靠在一棵树旁，深深吸了一口气，松了一口气，庆幸自己活了下来。他不明白为什么佐布他的建议发着失败了，也知道他还没有强大到可以在不显削弱他的情况下击败那个该死的怪物。他甚至耗尽了几块模式，仅仅是为了活找到达这一点。然而他成功的将怪物因的原吃了成尸，这意味着现在城镇居民应该是安全的。他决定回家等 Sinnoh 回来，这样他可以处理杀人家2时。但在他准备离开时，他感觉到一股冰冷的目光撑着他。令他真令的是，杀人家已经追踪到了他。他立刻逃跑，但怪物拒绝放弃习武，迫使 Alan 不得不在没有休息的情况下继续逃跑，日夜兼程之为生存。3天后 ，Alan 终于摆脱了怪物，拖着疲惫的身体回到了城市。但连续几天的奔跑让他筋疲力尽，饥饿不堪，几乎昏迷。城市兽卫发现了他，立刻认出了他是前一天将怪物引驰城市的英雄，于是急忙上前扶着他。当 Alan 再次睁开眼睛时，发现自己躺在豪宅里。Sebas 和 Cecil 在他身边照顾他。Cecil 欣喜若狂地确认他平安无事，但他忍不住责备他让自己担心这么多，这是 Alan 确实预料到的。Sebas 温柔地问 Alan 是否记得发生了什么。Alan 解释说，怪物无情地追逐了他3天，最终他设法摆脱了他。一旦确定他不再跟踪他，他转身返回城市。Sebas 赞赏他的勇气，并告知 Granville 持有相同看法。只要 Alan 恢复体力， Granville 希望亲自见他。不久之后 ，Alan 捡到了 Granville， 承认自己没有力量单独击败怪物，所以他选择了引诱他原驰城市。他为自己的鲁莽行为道歉，但 Granville 保证没有什么可后悔的。没有 Sinnoh Beach 和他的骑士们，面对像杀人家是这样的怪物是不可能的。而 Alan 的勇敢决定显然防止了许多死亡。那因此呢 ，Granville 呢奖励他是金币。那天他拯救的家庭有额外加了4金币，表示感谢。Alan 非常高兴，意识到有了这样的奖励，他终于可以买一把合适的剑了。于是他这么做了，因为下次出现时，他正我找一把 Mithril 哈剑，有了它，他可以独自击败一只装甲蚂蚁。尽管如此，这把武器仍然难以穿透蚂蚁厚厚的腹部甲壳。然而，它可以通过装甲的开口进入，让 Alan 能够切割蚂蚁的身体并取出其模式。完成这项任务后 ，Alan 决定进行一个小实验，测试他的召唤。他召唤3只鹰，命令2只降落，将1只储存在他的发出树中。然后他在一个袋子里放了一块水果，告诉面前的鹰之处隐藏在里面的物体。第1只鹰正确实别了水果，正如 Alan 说了，所以他继续进行测试，再次召唤第2只鹰。他向鹰提出了同样的问题，他立刻认出了水果，这让 Alan 意识到同宠物种的召唤物之间可以传递指示。
他召唤第三只鹰，要求他重复任务，但这一次他没有答案，所以信息连接只能适用于储存在发着书中的鹰。几周后，3月初 ，Cecil 的兄弟再次出现，他授予 Alan 他一直在请求的中赛。Alan 经过大量 C 级怪物的磨练，实力大增，但仍很难与米海的技术匹敌。最终，决斗以 Alan 的失败告终。C-Not 赞扬米海的表现。Alan 也祝贺他，但内心燃烧着愤怒，因为他无法弄清楚米海在学院接受了什么样的残酷训练才能变得如此强大。决斗结束后，他们都去了餐厅吃午饭。在那里，米海得知 Alan 最近遇到了一只杀人家20。Alan 说，这甚至不能称之为战斗，因为他唯一做的就是逃跑。即便如此，米海还是印象深刻 Alan 能活下来，因为他甚至不相信自己能击败那样一只 B 级怪物。就在那一刻，一名骑士突然冲进餐厅 ，Alan 紧张起来，因为上次发生这种情况对他不利。但让大家凉讶的是，其实带来了好消息。他向 Granville 报告说，山顶上的白龙已经开始向 Carnal 的领土迁移，这意味着他们可以重新打开他们的框境。Granville 对此宣布感到兴奋，因为他预示着他的土地将迎来经济繁荣。他如此激动，以至于向立即派遣骑士检查框境。但 Sinop 建议他暂停一下，解释说最好先确认巨龙新巢的确切位置，然后再尝试恢复框境。Granville está empolgadíssimo com a notícia porque indica o início de uma surtida econômica em seus domínios, e ele está tão entusiasmado que quer mandar cavaleiros imediatamente para examinar as minas. Mas Xenoff o aconselha a pausar por um momento, explicando que seria mais sábio confirmar a localização exata da nova toca do dragão antes de tentar restaurar as minas. Granville aceita o conselho e decide seguir a estratégia de Xenoff. Então Mihai fala e pergunta se isso significa que ele terá que matar todos os monstros na área entre a cidade e as minas. Se for assim, ele não se incomoda em ajudar, já que ainda tem tempo livre e poderia usar algo para se divertir. Xenoff recusa, dizendo que o risco é muito grande. Se o dragão branco retornasse de repente durante a operação, Mihai estaria em grande perigo. Mihai entende o raciocínio e concorda em passar para trás. Alan, no entanto, não pode fazer o mesmo, pois sabe que uma vez que os cavaleiros eliminarem os monstros para garantir o trajeto das minas, ele perderá sua zona de caça de XP primordial. Então ele intenciona sequestrar toda a experiência que puder antes que essa oportunidade desapareça. Naquele momento, ele aventura-se muito longe na floresta, e já que acaba de atingir o nível 5 em sua habilidade de invocação, está cheio de vontade de testar as atualizações que desbloqueou. Um deles é a habilidade Share completamente nova, então ele chama um gavião e decide experimentar. No momento que ativa a habilidade, Alan de repente ganha acesso à visão do gavião, e acaba olhando para si mesmo de um ponto de vista externo. Ele fica impressionado com como é incrível e ordena ao gavião que voe para cima porque quer um melhor ângulo. Enquanto o pássaro segue seu comando, Alan é recompensado com uma visualização aérea premium do terreno abaixo. Com uma habilidade assim, o reconhecimento será absurdamente simples para ele, especialmente com a habilidade de visão do Águia do Gavião, que pode ser aplicada para aprimorar ainda mais a sua visão. Olhando como a conexão visual funciona tão suavemente, Alan se pergunta quantos monstros pode conectar ao mesmo tempo, então decide explorar mais. Ele invoca mais 3 gaviões e aplica a habilidade Share em cada um, permitindo que ele experimente as visões desses pássaros ao mesmo tempo com a sua. Se sente incrivelmente legal, quase como monitorar múltiplas telas de câmera ao mesmo tempo, mas Alan está determinado a encontrar o limite. Ele traz uma tigre e ativa a habilidade nele também. No entanto, no momento que tenta incluir mais uma tigre, uma dor feroz lhe atravessa a cabeça, forçando-o a desativar a habilidade antes que a batida na cabeça o desfaça. Como lidar com 6 visões ao mesmo tempo causa-lhe dor física real, Alan conclui que 5 devem ser o máximo que ele pode manter com segurança, e ele suspeita fortemente que o limite está ligado ao seu atributo de inteligência. Sua inteligência atualmente está um pouco acima de 1000, então provavelmente a habilidade Share consome cerca de 200 pontos para cada visão ativa para prevenir sobrecarga. Alan originalmente pretendia brincar com suas novas invocações por um tempo, mas agora está muito curioso sobre quanto pode aumentar sua inteligência. Ele chama uma de suas últimas invocações, um gavião papagaio, e usa o aumento de intelecto que ele fornece para empurrar seu atributo além de 1200. Com essa alta, ele pode gerenciar confortavelmente 6 visões sem nenhum esforço. Em pouco tempo, ele descobre que, se puder observar suas invocações remotamente e emitir ordens de longe, então poderá sequestrar pontos de experiência sem sequer mover o dedo. Para confirmar a ideia, ele invoca vários de seus criaturas mais novas e ordena que coordeneiem contra um grupo de formigas armadas.
Como esperado, eles eliminam as formigas com facilidade. Obrigado a essa configuração, Alan não terá que se preocupar em perder sua desculpa para ir caçar. Então ele dá às suas invocações instruções rígidas e ordena que nunca ataquem os Adventurers humanos, mesmo se eles iniciarem um ataque, porque ele se recusa a arriscar ser acusado de matar alguém. Depois que isso é resolvido, ele se prepara para sair da floresta. Mas então, uma ideia mais sábia lhe ocorre. Ele envia um de seus pássaros de volta para a vila de Kraina para ver como estão todos, e através dos seus olhos, ele vê que a vida lá está calma. Viu Kraina e os outros treinando, Rodden está cuidando das culturas, e sua mãe está cuidadosamente trançando o cabelo pequena irmã. Ver novamente eles, mesmo através da visão emprestada, alivia seu coração. Ele intenciona voltar pessoalmente algum dia, mas por enquanto, Alan faz o pássaro entregar uma moeda de ouro para eles antes de voar embora. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está ansioso pelo próximo episódio, certifique-se de curtir, se inscrever e ativar a notificação do sino para não perder os nossos resumos diários.